Este jogador era realmente overpower. Ele gastou 5 milhões de moedas de ouro, equivalente a 500 milhões de ienes, apenas para comprar todo o banco do jogo, forçando todos os outros jogadores a se submeterem a ele. A razão era que 2 de seus membros de guilda haviam sido intimidados, e agora ele faria todos se arrependerem disso. Tudo começou no dia do apocalipse. Este é Shirou. Ele acordou sozinho na familiar cidade de Akihabara. Ele podia sentir o ar úmido e a luz radiante do sol de forma tão viva que quase parecia real. Ao seu redor, outros jogadores estavam em pânico. Eles não entendiam por que estavam vestindo suas roupas do jogo e continuavam chamando pelo game. Em vão, Shirou tentou manter a calma. Ele abriu sua janela de status e confirmou que podia acessar suas habilidades, equipamentos e itens, incluindo a bolsa mágica Design Egg. Mas quando tentou usar a função de logout, ela estava completamente desativada. Por um breve momento de esperança, ele abriu sua lista de amigos e viu muitos nomes ainda brilhando online, incluindo Naotsugu. Imediatamente, ele usou telepatia, uma função de chat de voz, para contatá-lo. E não demorou muito para que os dois amigos se reunissem. Naotsugu, que havia acabado de logar novamente após 2 anos, estava igualmente confuso. Mas ele reconheceu seu amigo. Shirou parecia exatamente como ele havia imaginado, um homem de olhar afiado usando óculos. Juntos, eles confirmaram que estavam presos dentro do mundo de Elder Tale, exatamente na época em que a nova atualização de expansão, os Novas Sphere Pioneers, havia sido lançada. Isso significava que o conhecimento anterior dele sobre o mundo do jogo poderia estar desatualizado, e novos monstros, itens e missões poderiam aparecer a qualquer momento. Percebendo a incerteza do futuro e que voltar para casa não seria fácil, Shirou decidiu que o primeiro passo deveria ser reunir informações e entender melhor esse novo mundo. Enquanto discutiam, eles encontraram inesperadamente um antigo companheiro de Raid, Akatsuki, um assassino habilidoso, mais quieto, que agora aparecia na forma de um personagem masculino alto. Akatsuki rapidamente reconheceu Shirou e se aproximou dele, não para cumprimentá-lo, mas para implorar por uma poção que pudesse mudar sua aparência, um item raro que ela lembrava que Shiro possuía. Aconteceu que Akatsuki era na verdade uma garota e se sentia extremamente desconfortável presa em um corpo que não era o seu. Depois que Shirou lhe deu a poção, Akatsuki voltou à sua verdadeira forma, uma garota pequena, mas ágil. Grata pela ajuda dele, ela se declarou uma ninja e prometeu servir a Shirou como seu mestre para pagar sua dívida. Embora um pouco envergonhado, Shirou aceitou, e assim o trio foi formado. Juntos começaram a explorar Akihabara, e notaram que os NPCs, agora chamados de Povo da Terra, pareciam mais numerosos e realistas do que antes. Uma descoberta preocupante ocorreu quando Naotsugu comprou alguns bolinhos de arroz e chá verde, apenas para descobrir que toda a comida e bebida tinham o mesmo gosto, como biscoitos encharcados e sem sal. Isso apenas reforçou a estranha sensação de que estavam vivendo em uma realidade distorcida. Nesse momento, Shirou recebeu uma ligação de Marielle, a mestre da guilda da Aliança Lua Crescente, que os convidou para o salão da guilda para trocar informações. Lá, conheceram Marielle, uma alegre clériga elfa, e Henrietta, uma barda humana. Marielle confirmou que 18 dos 19 membros da guilda estavam atualmente online em Akihabara, e que situações semelhantes estavam ocorrendo nas 4 principais cidades do servidor japonês. No entanto, os portais de teletransporte entre as cidades haviam sido desativados, deixando todos isolados. Em meio ao caos, algumas guildas estavam ativamente recrutando novos membros. Sabendo da reputação de Shirou como o estrategista do agora desfeito grupo lendário de raids The Butchery Tea Party, Marielle o convidou sinceramente para se juntar à sua guilda. Mas Shirou recusou, explicando que não podia tomar uma decisão naquele momento. Ele percebeu que Marielle, embora tentasse parecer alegre, estava lutando para se manter composta diante da situação desesperadora. Após deixar o salão da guilda, os 3 começaram a discutir uma questão. O que aconteceria se eles morressem neste mundo? No jogo, os jogadores renasciam na catedral, mas agora ninguém podia ter certeza de encontrar a resposta e também aprender a lutar nesta nova realidade. Shiro decidiu que eles precisavam treinar. Eles se aventuraram na Floresta do Crepúsculo Eterno, uma área onde até mesmo monstros de baixo nível ainda os atacavam, apesar de seu nível ser 90. A batalha contra os Doninhas Espinhosas mais uma vez provou a imensa diferença entre jogar um jogo e lutar de verdade. Inserir comandos enquanto enfrentavam monstros que avançavam contra eles era extremamente difícil. No entanto, durante a luta, Shiro teve uma ideia importante. Em vez de tentar usar comandos do menu, eles precisavam sentir o movimento através de seus corpos. Seguindo seu conselho, Akatsuki se moveu por instinto e teve sucesso. Seu corpo executou automaticamente as habilidades perfeitamente. Naotsugu fez o mesmo e desferiu um poderoso golpe de escudo. Eles haviam descoberto a nova regra deste mundo, onde habilidade e corpo se tornaram um só. Este era seu novo Elder Tale, um mundo onde cerca de 30 mil jogadores japoneses e centenas de milhares de outros ao redor do mundo estavam presos no que mais tarde seria chamado de Apocalipse.
Enquanto Shiro e sua equipe aprendiam a sobreviver em Akihabara, um pedido desesperado de ajuda veio da cidade do norte de Suzukino, Tsurara. Um jovem membro da Aliança Lua Crescente estava em perigo. Neste mundo onde a morte não era mais o fim, um jogador havia caído em batalha contra monstros. Mas, assim como no jogo, ele foi ressuscitado na catedral. Isso confirmou uma verdade e também trouxe alívio. Eles eram de fato imortais. Presos no mundo do MMORPG Elder Tale, onde uma estimativa de 30 mil japoneses e centenas de milhares em todo o mundo estavam confinados. Este mundo havia se tornado uma realidade onde a morte era apenas um inconveniente temporário. Após uma batalha em que Shiro usou sua habilidade Laço Astral para imobilizar e eliminar o inimigo, seu grupo decidiu encerrar o treinamento do dia. Com isso, Shiro refletiu sobre a nova forma de combate. Seus corpos pareciam ter memorizado movimentos básicos de luta, permitindo que usassem habilidades e feitiços de forma instintiva, como se estivessem dando comandos de voz, desde que tivessem a intenção de lutar e vissem o inimigo à sua frente. No entanto, ele percebeu que havia uma grande diferença entre simplesmente conseguir usar habilidades e realmente dominá-las. Isso exigiria uma prática muito mais rigorosa. Talvez, como verdadeiros artistas marciais do mundo real, Akatsuki se ofereceu para ir à frente e explorar o caminho de volta. Enquanto usava a floresta como um campo de treinamento perfeito para suas habilidades de assassina e rastreadora, como visão sombria, furtividade e movimento silencioso, ela desapareceu sem fazer barulho, deixando Naotsugu admirado com suas habilidades. No caminho de volta, Shiro e Naotsugu discutiram a situação cada vez pior em Akihabara. A ordem e a segurança estavam rapidamente desmoronando. As grandes guildas estavam usando seu poder para oprimir as menores, e pior ainda, havia um aumento nos PKs, ou assassinos de jogadores, que atacavam outros jogadores em vez de monstros para roubar itens e dinheiro. A falta de um minimapa e a incapacidade de contatar GMs fora da cidade tornavam as emboscadas mais fáceis, fazendo com que os PKs se tornassem mais comuns do que nunca. Ao passar pela área do Hospital Loka, eles de repente detectaram a presença humana. Era um grupo de 4 PKs, um guerreiro, 2 ladrões e um curandeiro. Confiantes, os PKs exigiram que Shiro e seu grupo entregassem todos os seus itens se quisessem viver. Mas Shiro e Naotsugu decidiram reagir. Shiro rapidamente ordenou a Naotsugu que chamasse a atenção deles usando a habilidade Uivo Âncora, uma habilidade de provocação que forçava os inimigos a atacá-lo. Enquanto Shiro usava sua magia encantadora, ele lançou Laço Astral para imobilizar um alvo, seguido por Relâmpago Jin, um feitiço ofensivo fraco, mas com um propósito tático. Em seguida, Laço Espinhos Refém, que envolveu o inimigo em espinhos brilhantes que explodiam, causando 1000 de dano cada vez que um aliado atacava aquele alvo. Ele explicou que a classe Encantador não era forte em ofensiva direta, mas se destacava em enfraquecer inimigos e fortalecer aliados. Enquanto o grupo de PK concentrava seus ataques em Naotsugu, não perceberam que Akatsuki havia se aproximado silenciosamente e colocado seu curandeiro para dormir usando hipnose astral. Quando os PKs perceberam seu erro, Akatsuki já havia eliminado rapidamente os membros restantes escondidos na floresta. Ela explicou que o raio fraco de Shiro não era apenas um ataque insignificante. A luz o cegou na floresta escura, fazendo com que não percebessem que seu curandeiro havia sido neutralizado há muito tempo. A coordenação frouxa e a falta de atenção ao estado de seus companheiros levaram à sua devastadora derrota. Após a batalha, o grupo refletiu sobre a causa raiz do aumento dos incidentes de PK. Shiro concluiu que o problema não era apenas sobre lucro, mas sobre a falta de propósito em um mundo onde a comida, embora sem sabor, estava sempre disponível. O dinheiro poderia ser facilmente ganho matando monstros de baixo nível, e a morte não era permanente. Muitos jogadores se sentiam perdidos e sem direção, eles estavam apenas evitando a morte, em vez de realmente viver. E alguns recorriam a prejudicar os outros como uma forma de preencher o vazio e se sentir vivos. No entanto, Shivo e seu grupo logo encontraram um novo propósito. Quando Marielle veio até eles com um apelo urgente. Um membro de sua guilda, uma garota chamada Tsurara, estava presa e em perigo na cidade norte de Suzukino. Os portais de teletransporte ainda estavam desativados, e a única maneira de chegar lá era a pé ou a cavalo, uma jornada de 425 quilômetros. Marielle planejava enviar um grupo de resgate composto por seus membros de nível mais alto, mas Shiro rapidamente calculou que tal viagem quase certamente falharia. Após algum pensamento, e com o apoio de Naotsugu e Akatsuki, Shiro tomou sua decisão, pois seriam eles a resgatar Sorara. Ele disse que quando um amigo está em apuros, ajudar é a coisa natural a se fazer, e mesmo que lhes faltasse um grande propósito, isso não significava que deveriam se tornar tão desprezíveis quanto os PKs. Essa foi a resposta deles. O que podiam fazer e um ato que lembrava o espírito lendário que uma vez foi mantido pela libertina Tea Party. Para cumprir sua promessa da maneira mais eficiente possível, Shiro revelou um segredo que havia guardado por muito tempo. Ele usou raros apitos de invocação, recompensas por conquistar com sucesso a incursão do Hades Breath nos campos mortais, para convocar grifos.
Essas majestosas bestas aladas permitiriam que eles cobrissem a longa jornada ao norte muito mais rápido do que viajando a cavalo. Assim que Naotsugu decolou primeiro, empolgado, Shirou permitiu que Akatsuki montasse atrás dele. E então, eles também alçaram voo. No início, Akatsuki estava um pouco nervosa, mas logo foi dominada pela deslumbrante paisagem abaixo, o céu azul claro e a sensação emocionante de liberdade enquanto flutuava no ar. Assim, começou a missão de resgate do trio. 3 dias se passaram desde que o grupo de Shirou deixou Akihabara. Eles haviam partido para resgatar a jovem chamada Tsurara, que estava presa na cidade do norte de Suzukino, graças aos grifos. Embora limitados a apenas 4 horas de voo por dia, conseguiram cobrir uma distância que levaria 2 semanas a cavalo. Enquanto sobrevoavam as montanhas Tearstone, avistaram vários wyverns planando no ar, confirmando que monstros ainda apareciam em regiões familiares, assim como no jogo. Percebendo que voar sobre a cordilheira seria muito perigoso, Shirou decidiu executar o plano de backup para viajar por uma antiga rota subterrânea conhecida como Paeon Deep. Ao entrar, o grupo ficou maravilhado com sua grandiosidade, um vasto e complexo labirinto de túneis e minas antigas, muito mais massivo e impressionante do que qualquer coisa que já haviam visto na tela do computador. No entanto, a realidade também trouxe decadência. Muitas seções da caverna haviam desmoronado, em nítido contraste com a aparência que tinha no jogo. Logo depois, encontraram um grupo de Ratman, uma das raças demi-humanas deste mundo. Embora fossem monstros de baixo nível capazes de espalhar doenças, não atacaram. Seus instintos diziam que a diferença de nível entre eles e o grupo de Shiro era grande demais. Mesmo assim, Shiro observou que poderiam se tornar perigosos se encurralados. Para evitar perder tempo e arriscar uma infecção pelos efeitos de suas doenças, decidiu que deveriam encontrar outro caminho. Durante uma breve pausa, foram mais uma vez lembrados de uma das realidades mais duras deste mundo, a comida sem sabor. Mesmo quando preparada usando comandos de menu, cada prato, desde o curry de frutos do mar até o jambalaya, compartilhava o mesmo sabor insípido, como mingau sem sal. Embora ingredientes crus como açúcar, sal e frutas mantivessem seu gosto original, combiná-los produzia apenas mingau sem graça, salgado ou doce, fazendo-os ansiar pelo sabor de fast food e das marmitas de lojas de conveniência. Nesse momento, Shiro recebeu uma chamada telepática de Marielle. Ela o informou que havia conseguido contatar Sora por meio da telepatia. A garota estava a salvo e sendo protegida por um jogador gentil em Suzukino. Enquanto isso, em Suzukino, Soraro se sentia extremamente entediada em seu esconderijo, lamentando sua escolha pela subclasse inútil de Maid e passando tempo limpando, o que, por acaso, fez seu nível de Maid aumentar. Não muito depois, aquele que a salvou e abrigou, um homem-gato chamado Neander, retornou, trazendo notícias sombrias sobre a situação da cidade. A guilda Brigandia estava espalhando terror, saqueando e atormentando tanto outros jogadores quanto o povo da Terra. Mesmo assim, ele tranquilizou Sorara e disse que a equipe de resgate chegaria até o meio-dia de amanhã. De volta ao Palm Deep, o grupo de Shirou enfrentou um grande obstáculo, quando uma ponte precária que estavam atravessando desabou de repente, fazendo com que Shiro caísse no abismo. Durante o momento da queda livre, memórias surgiram na mente de Shirou. Ele se lembrou de ser uma pessoa introvertida que sempre se sentia solitária, mesmo entre amigos, e como Elder Tail se tornou sua fuga. Graças ao seu vasto conhecimento, rapidamente se tornou um jogador veterano respeitado, mas sua fama também trouxe aborrecimentos, já que as pessoas constantemente buscavam explorá-lo por itens raros e informações, deixando-o cansado e frustrado. Então, ele recordou os dias mais felizes de sua vida, quando era membro da Debauchery Tea Party, aventurando-se com verdadeiros amigos e experimentando a alegria da descoberta. Nesse momento, Shiro recebeu uma chamada telepática de Marielle. Ela o informou que havia conseguido contatar Sora por meio da telepatia. A garota estava a salvo e sendo protegida por um jogador gentil em Suzukino. Enquanto isso, em Suzukino, Soraro se sentia extremamente entediada em seu esconderijo, lamentando sua escolha pela subclasse inútil de Maid e passando tempo limpando, o que, por acaso, fez seu nível de Maid aumentar. Não muito depois, aquele que a salvou e abrigou, um homem-gato chamado Neander, retornou, trazendo notícias sombrias sobre a situação da cidade. A guilda Brigandia estava espalhando terror, saqueando e atormentando tanto outros jogadores quanto o povo da Terra. Mesmo assim, ele tranquilizou Sorara e disse que a equipe de resgate chegaria até o meio-dia de amanhã. De volta ao Palm Deep, o grupo de Shirou enfrentou um grande obstáculo quando uma ponte precária que estavam atravessando desabou de repente, fazendo com que Shiro caísse no abismo. Durante o momento da queda livre, memórias surgiram na mente de Shirou. Ele se lembrou de ser uma pessoa introvertida que sempre se sentia solitária, mesmo entre amigos, e como Elder Tail se tornou sua fuga. Graças ao seu vasto conhecimento, rapidamente se tornou um jogador veterano respeitado, mas sua fama também trouxe aborrecimentos, já que as pessoas constantemente buscavam explorá-lo por itens raros e informações, deixando-o cansado e frustrado. Então, ele recordou os dias mais felizes de sua vida, quando era membro da Debauchery Tea Party, aventurando-se com verdadeiros amigos e experimentando a alegria da descoberta. Aquelas memórias lhe deram força, e pouco antes de ser engolido pela escuridão, Akatsuki mergulhou atrás dele para salvá-lo, enquanto Naotsugu os puxava para cima em segurança. Quando ele recuperou a consciência, agradeceu a seus 2 amigos e eles perceberam que seus corpos de nível 90 eram muito mais resilientes do que imaginaram. Não apenas sofreram ferimentos mínimos com a grande queda, mas também sentiram quase nenhuma fadiga, apesar da longa jornada. A conversa logo revelou que a inesperada Akatsuki era, na verdade, uma estudante universitária, o que surpreendeu muito Naotsugu, que não conseguiu resistir a provocá-la, apenas para receber seus habituais chutes rápidos em resposta. A jornada continuou até que foram repentinamente bloqueados por um enorme monstro-rato, um rato maroso, que acreditavam ser um dos novos monstros introduzidos na expansão Nova Sphere Pioneers. Sem outra escolha, o grupo decidiu lutar, enquanto Naotsugu avançava para chamar a atenção da criatura, enquanto Shiro usava feitiços de suporte como prisão de espinhos para causar dano contínuo, choque mental para reduzir a capacidade de evasão do inimigo e aresta afiada para aumentar o poder de ataque de Akatsuki.
Ela então finalizou o monstro com um golpe crítico de assassinato. Após derrotar o inimigo, finalmente encontraram a saída da área subterrânea, e sua recompensa foi uma vista deslumbrante, um magnífico nascer do sol no topo da montanha. Shiro percebeu que, embora muitos jogadores pudessem ter visto essa cena no jogo, eles eram os primeiros aventureiros neste mundo real a realmente testemunhá-la. Uma vitória genuína, uma verdadeira descoberta que tornava todos os seus esforços realmente significativos. No entanto, em contraste com aquela beleza serena em Suzukino, a brutalidade da guilda Brigandia e seu líder, Demochas, continuava sem trégua. Ele ordenou a seus subordinados que vasculhassem a cidade em busca de Sorara e do Homem-Gato, Nianta. A história se passa no mundo de Elder Tale, um reino construído com base no projeto Half Gaia, transformando-o em uma versão em miniatura escalonada para metade do tamanho da Terra Real, onde a terra correspondente ao Japão é conhecida como as Ilhas Crescentes de Yamato. Em seu ponto mais ao norte, encontra-se o Império Esso, que também é o destino do grupo de Shiro. À medida que se aproximavam da cidade de Suzukino, discutiam sobre a Guilda Brigandia, uma organização notória mesmo quando Elder Tale ainda era apenas um jogo. E agora, neste mundo real, eles prosperavam como peixes na água, espalhando terror livremente. Após terminar uma ligação, Shiro explicou sua estratégia a Akatsuki. Eles se encontrariam com Tsurara e seu protetor bem dentro da cidade, em vez de fora. Porque, se uma batalha ocorresse e eles fossem mortos, ressuscitariam na Catedral de Akihabara, enquanto Sora permaneceria preso na Catedral de Suzukino. Além disso, como Sorara estava na lista de amigos de um membro da Brigandia, ela seria rastreada no momento em que deixasse a zona segura privada onde estava escondida. Portanto, precisavam agir rapidamente e de forma decisiva antes que o inimigo pudesse alcançá-los. Seguindo as ordens de Shiro, Akatsuki usou suas habilidades de classe Rastreador, Esconder e Movimento Silencioso do Ciclone para se tornar invisível enquanto o grupo iniciava sua missão de resgate. Assim que entraram na cidade de Suzukino, sua presença foi imediatamente detectada por membros da Brigandia que procuravam freneticamente por Sorata. No entanto, o grupo de Shiro rapidamente chegou ao ponto de encontro em um lugar chamado Corredor do Tempo, onde encontraram Sorara. Para sua surpresa, quem a havia resgatado e protegido foi ninguém menos que Nianta, um homem-gato, espadachim de nível 90 e um velho camarada, um respeitado companheiro que Shiro costumava chamar de líder durante os gloriosos dias da Debauchery Tea Pod. Esse reencontro inesperado trouxe grande alegria e renovou a confiança. Com seu comportamento cavaleiresco e o hábito de terminar suas frases com miau, Nianta prontamente concordou em acompanhá-los de volta a Akihaba, já que não tinha razão para permanecer em Suzukino por mais tempo. No entanto, justo quando estavam prestes a partir, Akatsuki relatou que inimigos se aproximavam do norte, liderados por um enorme guerreiro semelhante a um urso, que Nianta identificou como Demikas, o líder da Brigandia. Sem hesitar, eles rapidamente escaparam pela rota de trás, mas logo depois foram cercados pela força total da Brigandia. Demikas zombou e ameaçou Sarara, planejando matar Nianta primeiro para esmagar seu espírito e forçá-la à submissão. Enfrentando um exército avassalador, Sorara tremia de medo, mas Nianta e Shiro permaneceram completamente calmos. Shiro provocou Demikas, chamando-o de Demiglace e zombando de sua covardia, então propôs um duelo entre os guerreiros mais fortes para resolver as coisas de uma vez por todas. Com astúcia sutil, Shiro desviou a atenção de Demikas e apontou para Long Dark de Grey Steel, um feiticeiro que parecia ser o lutador mais capaz. No final, seu orgulho. Profundamente ferido, Demikas rugiu de fúria e aceitou o duelo com Nianta. A batalha começou. Demochas, um monge de nível 90, avançou com uma barragem de ataques rápidos e consecutivos, enquanto Nianta confiada em sua agilidade e em suas duas rapieiras para desviar e contra-atacar. Com precisão habilidosa, ele aplicou debuffs para enfraquecer o ataque, poder, defesa e evasão de Demochas, gradualmente virando a maré a seu favor. Percebendo que estava perdendo, Demochas quebrou sua promessa e ordenou que seus membros de guilda se juntassem à luta. Naotsugu ativou imediatamente sua habilidade Grito Âncora para chamar a atenção dos curandeiros inimigos, enquanto Tsurara, seguindo as instruções de Shiro, começou a curar Nianta e Naotsugu. No entanto, devido ao seu baixo nível, ela rapidamente ficou exausta. À medida que a saúde de Naotsugu se aproximava da exaustão, Shiro sinalizou para que ele usasse sua habilidade defensiva final, Castelo de Pedra, uma técnica que criava uma barreira impenetrável por 10 segundos, mas que tinha um tempo de recarga de 10 minutos. Demikas e seus subordinados riram de forma zombeteira, acreditando que era um ato desesperado, mas não tinham ideia de que tudo fazia parte de uma armadilha cuidadosamente elaborada. Durante aqueles preciosos 10 segundos, Sorara concentrou toda a sua força para restaurar completamente a saúde de Naotsugu. E no momento em que o Castelo de Pedra desapareceu, Shiro revelou seu trunfo. Ele lançou o aprisionamento espinhoso em Demikas e à direita. Então, Nianta avançou, desferindo uma impressionante série de 9 golpes em menos de 2 segundos.
Os primeiros 5 destruíram o conjunto inicial de espinhos, causando 5.000 de dano. Em seguida, com um tempo de milissegundo perfeito, Shiro recastou o aprisionamento espinhoso no instante em que seu tempo de recarga foi reiniciado e os próximos 4 golpes de Nianta acionaram o segundo conjunto de espinhos, infligindo mais 4.000 de dano. Combinado com o dano da arma, essa combinação devastadora obliterou completamente a barra de saúde de Demikas em um instante, deixando ele e toda a guilda Brigândia atordoados de horror e descrença. Com seu líder derrotado, Shirou declarou vitória e anunciou que a rota entre Suzukino e Akihabara havia sido garantida, pondo fim ao reinado de terror da Brigândia. Antes de ser enviado de volta à Catedral, Demikas jurou que nunca esqueceria o rosto do vilão no Shiro de Glass. Sem perder um único momento, o grupo convocou seus grifos e subiu aos céus, escapando de Suzukino em meio à surpresa de seus inimigos. No caminho de volta, Akatsuki refletiu sobre a extraordinária colaboração que acabara de testemunhar. Uma estratégia impecável executada sem uma única palavra trocada, e juntos seguiram para casa, de volta a Akihabara. No mundo de Elder Tale, os personagens não jogáveis, ou NPCs, eram tipicamente entidades sem vida, repetindo incessantemente falas pré-programadas, existindo apenas para cumprir seus papéis designados dentro do jogo. No entanto, desde o evento conhecido como o Apocalipse, uma mudança profunda havia ocorrido. Após resgatar com sucesso Sorara de Suzukino e cruzar o canal Lieport em Grifos, o grupo decidiu montar acampamento e descansar. Foi lá que uma descoberta revolucionária mudou completamente sua compreensão deste mundo. Nianta, cuja subclasse era um chefe de nível 90, usou os ingredientes crus que havia coletado para cozinhar à mão, sem depender do sistema de menu do jogo, e produziu pratos com verdadeiro sabor, um banquete suntuoso de carne grelhada aromática e molhos ricos, quebrando a regra da comida sem gosto que haviam suportado por tanto tempo. Isso provou que, nesta nova realidade, habilidades de criação, como a culinária, não eram mais apenas mecânicas do jogo, mas habilidades genuínas capazes de produzir resultados tangíveis reais, se o usuário possuísse expertise suficiente. Após a refeição satisfatória, o grupo se apresentou formalmente, durante a qual Akatsuki e Sorara descobriram que Shiro, Mika, Naotsugu e Nianta foram uma vez membros centrais do lendário grupo de raid conhecido como Double Charity Party, um grupo que não era classificado como uma guilda, mas sim uma reunião de jogadores de elite que compartilhavam a mesma paixão por aventura. Essa verdade explicou sua extraordinária coordenação em combate, bem como a posse de itens raros, como grifos. Também aprofundou a admiração de Akatsuki por Shiro. Durante a conversa, Shiro lembrou brevemente de 2 jogadores novatos que havia ajudado no passado, um par de irmãos gêmeos chamados Toya e Minori, utilizando o sistema de mentor, um recurso raramente utilizado que permitia a jogadores de alto nível temporariamente reduzirem seus níveis para jogar ao lado de iniciantes. Ele os guiou e apoiou em seus primeiros passos no jogo. No entanto, desde o Apocalipse, ele havia perdido contato com eles, embora soubesse que haviam se juntado a alguma guilda em sua jornada de volta. Uma repentina chuva os forçou a abrigo, e por acaso chegaram à Vila Arbe, um pequeno assentamento no Planalto Arbe. Lá, encontraram os NPCs agora conhecidos como o Povo da Terra, que eram vastamente diferentes dos personagens sem alma e repetitivos que haviam conhecido no jogo. Os aldeões de Arbe, liderados pelo ancião Fedor, possuíam personalidades, emoções e memórias próprias. Eles tinham famílias e histórias sobre suas vidas, como a narrativa de como o velho Fedor atravessou bravamente uma tempestade de neve para levar sua nora a uma clínica para dar à luz. Essa interação fez Shiro refletir profundamente sobre a verdadeira natureza deste mundo. Eles perceberam que o povo da Terra era realmente humano, viviam em harmonia com sua terra e levavam suas próprias vidas independentes. Isso levantou uma profunda questão. Talvez fossem os aventureiros, com seus corpos poderosos e a capacidade de ressuscitar infinitamente, os verdadeiros anômalos neste mundo? Naquela noite, os aldeões os trataram com deliciosos pratos locais, como queijos e salsichas, itens considerados alimentos do tipo ingrediente e, portanto, mantendo seus sabores genuínos, apoiando ainda mais a teoria sobre a importância das habilidades profissionais. Enquanto isso, em Akihabara, uma imagem completamente diferente se desenrolava. A cidade havia caído em um caos silencioso, onde os fortes se aproveitavam dos fracos. Os irmãos gêmeos Toya e Minori, após ficarem presos, haviam se juntado a uma guilda na esperança de encontrar segurança, mas em vez disso foram explorados impiedosamente. Eles foram forçados a coletar materiais o dia todo, e se não conseguissem cumprir sua cota, eram punidos. Suas vidas estavam repletas de desespero e sofrimento. Em seus momentos mais sombrios, Minori frequentemente se perguntava o que seu professor, Shirou, teria feito em seu lugar. No dia seguinte, enquanto Toya continuava trabalhando, uma voz familiar ecoou pela praça. Era a de Marielle, anunciando o retorno seguro de Sorara.
Naquele momento fugaz, a esperança acendeu dentro de Toya, que correu em direção à voz e finalmente avistou Shirou, um mentor que tanto desejavam ver novamente. No entanto, ele optou por não se aproximar, virando-se e decidido a enfrentar suas próprias lutas sozinho. No novo mundo de Elder Tale, as guildas desempenhavam um papel imensamente importante. Elas não eram mais apenas grupos temporários de jogadores, mas organizações estruturadas que ofereciam muitos benefícios, como armazenamento compartilhado, sistemas de comunicação privados e, mais importante, acesso a salões de guilda dentro da guilda. Com o retorno seguro de Sarata, a guilda Crescent Moon dela realizou um grande banquete de boas-vindas. Este evento se tornou notável, pois marcou a primeira vez que todos puderam saborear comida com verdadeiro sabor, graças à magistral culinária de Nianta. No entanto, essa alegria também trouxe a realização de que nem todos conseguiam replicar tal sabor. Era necessário que a habilidade do chefe estivesse em um certo nível, e mesmo entre aqueles de nível igual, o gosto ainda variava, dependendo da destreza individual. Reconhecendo a importância estratégica dessa descoberta, Marielle decidiu mantê-la em segredo por um tempo para evitar caos desnecessário na cidade. Durante a festa, enquanto a atmosfera era alegre e animada, Shirou se aproximou de Marielle para uma conversa privada. Ele perguntou sobre a situação em Akihabara durante sua ausência, e ela compartilhou, em um tom bastante pessimista, que embora os incidentes de PK tivessem diminuído, a cidade parecia estar desenvolvendo uma ordem social subterrânea, onde guildas poderosas como a DED, com mais de 1.500 membros, estavam gradualmente estabelecendo regras não escritas e tomando o controle dos melhores terrenos de caça, empurrando guildas menores para desvantagem. A situação se complicou ainda mais quando outras guildas poderosas, como os Cavaleiros da Espada Negra e a Espada Prateada, incapazes de competirem em números, decidiram focar na qualidade, esforçando-se para subir de nível até 91 e até 100 após o aumento do limite de nível na nova expansão. Para alcançar isso, formaram uma aliança com uma guilda infame chamada Hamelin, uma organização que se especializava em atrair novos jogadores para explorá-los, confiscando as valiosas poções X distribuídas a eles diariamente e vendendo-as para grandes guildas com lucro. Depois de ouvir tudo isso, Shirou caiu em profunda contemplação. Ele percebeu que o caos e a corrupção em Akihabara não eram culpa de um único indivíduo, mas sim uma responsabilidade coletiva de todos, incluindo ele mesmo, que havia escolhido ficar de lado e não fazer nada. Agora, ele não podia mais ignorar isso. Seus pensamentos foram interrompidos quando se lembrou dos irmãos gêmeos, Toya e Minori, a quem ele havia ajudado uma vez. Ambos estavam atualmente na guilda Hamelin. A culpa e o remorso em seu coração o compeliam a agir. Após uma noite sem dormir e uma conversa com Nianta sobre a natureza dos relacionamentos e a importância de se esforçar para criar algo significativo, Shiro finalmente encontrou sua resposta. Ele decidiu que não poderia mais continuar fugindo ou culpando o sistema. Ele tinha que promover a mudança por conta própria. Shiro contatou Minori, usando um simples sistema de código baseado em tosses para confirmar a situação dos irmãos. Ele prometeu que viria resgatá-los e pediu que confiassem nele. Imediatamente depois, reuniu todos: Naotsugu, Akatsuki, Nianta, Tsurara e toda a guilda da Aliança Lua Crescente. Ele anunciou seu plano não apenas para resgatar Toya e Minori da Hamelin, mas também para limpar toda a cidade de Akihabara. Ele denunciou a covardia, mesquinharia e miséria que haviam tomado conta da cidade, um lugar onde as pessoas pareciam apenas existir em vez de realmente viver. Ele afirmou que 30.000 jogadores não era um número tão grande e que todos estavam subestimando aquele mundo. Eles precisavam se tornar mais determinados. Seu plano começou com uma exigência, um capital inicial de 5 milhões de ouro, uma quantia colossal. No entanto, ele explicou que o dinheiro era apenas o começo. O mais importante era a esperança e a boa vontade de todos. Ele acreditava que se todos que amavam esta cidade unissem suas forças, poderiam triunfar. Para realizar esse plano, declarou que formaria sua própria guilda. Para surpresa e empolgação de todos, Shiro anunciou o nome de sua guilda, Log Horizon. Com um objetivo claro e um plano audacioso, Shiro começou a primeira fase de sua campanha para transformar a face de Akihabara. Ele precisava de um enorme capital de 5 milhões de ouro, uma quantia que, para Marielle e os membros da aliança Crescent Moon, era completamente impensável, já que todo o seu tesouro somava apenas 60.000 ouro. Para começar a executar o plano, toda a guilda entrou em ação. Sob o comando de Shiro, começaram a caçar javalis no Royal Garden Forest, mas não para coletar carne como um loot comum. Em vez disso, eles tinham como objetivo capturá-los vivos. Descobriram que se um cozinheiro habilidoso preparasse animais capturados vivos, toda a criatura poderia ser utilizada, rendendo muito mais ingredientes do que
que simplesmente derrotá-los e coletar itens. Enquanto isso, no salão da guilda, Nianta tornou-se o professor para aqueles que desejavam aprender a arte da culinária. Ele ensinou-os a temperar alimentos e criar pratos com sabor real. Enquanto isso, embora Marielle não estivesse acostumada com papelada, teve que lutar com pilhas de orçamentos e documentos que Shiro e Henrietta haviam preparado. Shiro trabalhou incansavelmente, elaborando planos detalhados, reunindo informações sobre todas as guildas em Akihabara e avaliando suas capacidades e mão de obra a ponto de até Henrietta não poder deixar de admirar a crueldade e eficiência de sua estratégia. Ele percebeu que em um mundo sem leis, eles precisavam criar as suas, um novo sistema de regras que pudesse gerar lucro legitimamente enquanto mantinha as pessoas contentes de forma voluntária. Após muitos dias de preparação, o plano finalmente foi colocado em ação. A aliança Crescent Moon abriu uma pequena barraca de comida bem na praça central chamada Crescent Burger, apresentando seu prato principal, hambúrgueres aromáticos e saborosos, diferentes de tudo que os jogadores já haviam imaginado. Instantaneamente, a humilde barraca se tornou uma sensação. O povo de Akihabara, há muito cansado de refeições sem sabor, acorreu lá para saborear novamente o gosto de comida de verdade. Eles se alinharam em longas filas e os hambúrgueres esgotaram-se num piscar de olhos. O estrondoso sucesso do Crescent Burger não apenas trouxe um enorme lucro no primeiro dia, mais de 43 mil ouro, mas, mais importante, enviou uma mensagem poderosa para toda a cidade. Provou-se que criar produtos de alta qualidade e valor era totalmente possível, plantando uma semente de esperança no coração dos cidadãos de Akihabara por uma vida melhor. Esse evento rapidamente chamou a atenção das principais guildas, tanto de combate quanto de produção. Elas perceberam que o surgimento de comida de verdade mudaria completamente a economia da cidade e o equilíbrio de poder. Mas para Shiro, vender hambúrgueres e ganhar ouro era apenas um trampolim, a primeira etapa de um plano muito maior. Enquanto a Aliança Lua Crescente se ocupava dos negócios, Shiro contatou secretamente um velho amigo, um ex-membro da Debauchery Tea Party, Soujiro Saida, o mestre da guilda Brigada do Vento Oeste, uma guilda de combate pequena, mas altamente elitizada. Shiro compartilhou sua visão de um novo Akihabara, um lugar onde as pessoas poderiam viver com dignidade e propósito, um lugar que não fosse mais visto como uma prisão. Ele precisava da ajuda de Soujiro, não para vender hambúrgueres, mas para algo muito mais significativo. Embora Soujiro não entendesse completamente o plano de Shiro, sua confiança absoluta em seu antigo camarada, o estrategista mais brilhante que já conhecera, o levou a concordar sem hesitação. O plano de Shiro estava gradualmente tomando forma. Cada peça do quebra-cabeça estava se encaixando. Com o apoio da Aliança Lua Crescente, das guildas menores e agora de uma poderosa guilda de combate como a Brigada do Vento Oeste, Shiro estava pronto para a segunda fase de seu plano. Uma fase que iria além do negócio culinário e afetaria profundamente toda a estrutura social de Akihabara. Uma revolução estava sendo preparada em silêncio, e o gênio por trás de tudo isso não era outro senão o homem conhecido como o Vilão de Óculos. No mundo de Elder Tale, as missões eram uma parte inseparável da vida. Elas variavam de tarefas simples, como encontrar pessoas perdidas, a grandes aventuras que concediam recompensas valiosas, como experiência, itens de ouro, conhecimento mágico ou receitas de criação. O apito de convocação de grifos possuído pelo grupo de Shiro também era uma recompensa de uma missão tão massiva. Após a estreia bem-sucedida do Crescent Burger, o próximo passo no plano de Shiro era levantar a enorme quantia de 5 milhões de ouro, o capital necessário para realizar a próxima fase de sua campanha. Para alcançar isso, ele enviou Marielle e Henrietta, as duas representantes da Aliança Lua Crescente, para negociar com as 3 maiores guildas de produção em Akihabara: a Guilda de Mercadores Roderick, a Agência Marinha e a Rua de Compras 8. Esta era verdadeiramente uma batalha de inteligência. Desde a catástrofe, as matérias-primas se tornaram cada vez mais escassas como combustível. Menos jogadores se atreviam a sair para lutar, dando às grandes guildas de produção uma vantagem dominante na obtenção de recursos. No entanto, o surgimento repentino de comida de verdade do Crescent Burger se tornou uma oportunidade lucrativa que nenhuma das grandes guildas queria perder. Embora Marielle e Henrietta estivessem ansiosas por dentro, mantiveram uma postura calma e confiante enquanto começavam suas negociações. A princípio, propuseram que as guildas fornecessem ingredientes para sua barraca de comida, mas logo depois conduziram habilmente a conversa para algo muito maior: a preparação da Aliança Crescent Moon para uma grande campanha, um desafio que não poderiam realizar sozinhas e para o qual precisavam de assistência. Elas insinuaram sutilmente uma nova missão lendária conectada à expansão dos Nova Sphere Pioneers, uma missão que exigia um enorme investimento de 5 milhões de ouro, mas prometia recompensas além da imaginação para dar mais peso às suas palavras. Espera, revelaram que o cérebro por trás dessa campanha era nada menos que Shiro, o chamado Vilão de Óculos, um brilhante estrategista do lendário grupo de raid Debauchery Tea Party e proprietário de grifos raros.
A mera menção do nome de Shiro foi suficiente para fazer os líderes das guildas reconsiderarem. Eles estavam certos de que qualquer missão liderada por um homem de seu calibre renderia lucros imensos. Como prova do potencial da missão, Nianta os serviu pessoalmente com pudim feito dos ovos de um monstro rochoso, um monstro de nível 85. Uma demonstração sutil de que possuíam receitas culinárias avançadas e exclusivas que ninguém mais tinha. Finalmente, para evitar criar um desequilíbrio de poder, Marielle propôs que cada guilda contribuísse com 1/3 do total necessário, cerca de 1,5 milhão de ouro por guilda, em troca de acesso total aos detalhes do plano e fórmulas de culinária exclusivas uma vez que a missão fosse concluída. A oferta era simplesmente irresistível. Todos os 3 líderes de guilda rapidamente concordaram, e assim, Shiro conseguiu garantir o capital de que precisava sem nunca revelar seu verdadeiro plano. Enquanto isso, na guilda Hamelin, a situação dos irmãos gêmeos Toya e Minori permanecia inalterada. Eles continuavam sendo explorados e presos em um trabalho sem esperança. Lembrando-se do conselho de Shiro sobre guardar posses importantes no banco, Minori estava consumida pela culpa e pela autocrítica por ser fraca e perder tudo, sentindo-se indigna de ser salva por Shiro. Até que uma mensagem chegou dele prometendo que viria resgatá-los no dia seguinte. Aquela única promessa reacendeu a esperança deles, dando a ambos os irmãos a força para suportar sua cruel realidade e esperar pela libertação. De volta à sede da Aliança da Lua Crescente, Marielle e Henrietta retornaram, exaustas, mas orgulhosas de sua conquista. Elas haviam cumprido perfeitamente a tarefa que Shiro havia confiado a elas. Shiro as recebeu de volta com refrescos, revelando calmamente que garantir os fundos era apenas o começo. A verdadeira batalha estava prestes a começar. No dia seguinte, cada mestre de guilda em Akihabara recebeu um convite para uma reunião que determinaria o futuro da cidade. Organizada em conjunto pela Log Horizon e pela Aliança da Lua Crescente, uma confrontação sem espadas ou feitiços, mas repleta de tensão, estava prestes a se desenrolar. Uma batalha onde Shiro enfrentaria as figuras mais poderosas de Akihabara e as persuadiria a aceitar sua visão. Ao mesmo tempo, fortalecidos pela promessa de Shiro, Toya e Minori decidiram começar sua própria luta. Na véspera do evento histórico conhecido como Conferência da Mesa Redonda, a atmosfera dentro do salão da guilda estava elétrica de expectativa enquanto os líderes das guildas mais poderosas de Akihabara começavam a chegar, incluindo DDD, os Cavaleiros da Espada Negra, a Brigada do Vento Honesto e a Espada Prateada, representando as guildas de combate mais influentes, junto com a Agência Marinha, a Guilda de Comerciantes Roderick, a Grande Rua de Compras 8 e o Mercado de Rádio, representando as guildas de produção e, claro, a Aliança da Lua Crescente, juntamente com a recém-estabelecida guilda Log Horizon atuando como iniciadora da reunião. Shiro, representando a Log Horizon, começou seu discurso, mas foi imediatamente interrompido por Isaac, o líder dos Cavaleiros da Espada Negra, e William, de Massachusetts, o chefe da Espada Prateada, que exigiram que ele fosse direto ao ponto em vez de perder tempo com apresentações formais. Shiro então apresentou o propósito da reunião: discutir e encontrar soluções para o alarmante estado de Akihabara desde o Apocalipse, um mundo do qual eles talvez nunca pudessem retornar. Ele propôs a criação de um conselho para lidar com os problemas coletivos da cidade. No entanto, sua proposta encontrou ceticismo e oposição dos líderes das guildas, especialmente das guildas de combate, que alegaram que era um esforço inútil, semelhante à tentativa anterior de formar uma aliança de pequenas guildas, que acreditavam servir apenas a interesses pessoais. Eles declararam que não se preocupavam com a condição da cidade, já que era apenas um lugar para vender itens, e depois disso, a Espada Prateada deixou a reunião. Enquanto isso, na guilda Hamelin, uma operação de resgate secreta já estava em andamento. Seguindo as instruções de Shiro, Toya e Minori reuniram todos os novatos cativos e se prepararam para a fuga. Shiro havia posicionado Akitsuki e Naotsugu em pontos estratégicos para fornecer apoio, e mais importante, ele havia assumido o controle de todo o prédio da guilda, transformando-o em uma zona segura. De volta à reunião, Shiro continuou a esclarecer sua verdadeira intenção. Ele afirmou que não tinha desejo de formar uma aliança em benefício de poucos, mas sim de melhorar a situação geral de Akihabara para todos. Ele expôs as práticas exploratórias de guildas como a Hamelin e as comparou ao caos sem lei em Suzukino, enfatizando a necessidade urgente de leis criadas e aplicadas pelos próprios jogadores. Um debate acalorado surgiu, e quando questionado sobre como as decisões do conselho seriam implementadas, Shiro revelou seu trunfo. Ele declarou que havia comprado todo o edifício da guilda, chocando todos os presentes. Com a posse da área, Shiro tinha controle total sobre quem poderia entrar ou sair, incluindo o acesso ao banco onde a maioria dos jogadores armazenava todos os seus ativos.
Essa foi uma jogada incrivelmente estratégica, transformando-o de um defensor da paz em alguém que poderia efetivamente manter toda a comunidade de jogadores de Akihabara sob controle. Ele afirmou de forma direta que qualquer um que se opusesse à conferência da mesa redonda seria banido do edifício da guilda, congelando efetivamente seus ativos. Diante dessa ameaça, os líderes das guildas não tiveram escolha a não ser ficar e ouvir. Ao mesmo tempo, a fuga da Hamelin havia começado. Toya e Minori aplicaram as táticas que Shirou havia ensinado a eles. Enfrentando os membros da Hamelin, Toya usou suas habilidades de samurai para silenciar o inimigo, enquanto Minori utilizou barreiras defensivas para ganhar tempo para os outros fugirem. Fugir? Eles conseguiram chegar à saída, onde foram recebidos por Shao Ryu e Ren, 2 membros da Aliança Lua Crescente enviados por Shirou para apoio. No entanto, foram parados por Strider, um membro da Hamelin que atacou brutalmente Toya. Nesse momento, Akatsuki apareceu e derrotou rapidamente Strider. Simultaneamente, Shirou, usando seu controle sobre a área, trancou todos os membros da Hamelin para fora do edifício da guilda, encerrando completamente seu reinado de opressão. Com todos os jogadores novatos resgatados com sucesso, a batalha de Shirou na Conferência da Mesa Redonda também chegou ao fim. Ele havia conseguido compelir as principais guildas a participar do estabelecimento de uma nova ordem para Akihabara, com 2 principais restaurando a vida na cidade e criando leis que uniriam todos. E assim, a batalha para recuperar o futuro de Akihabara oficialmente começou, com Shirou, o homem conhecido como o vilão de óculos, no centro de tudo. Após a Conferência da Mesa Redonda, Akihabara começou a testemunhar mudanças positivas. Uma semana se passou e a cidade parecia ter renascido, cheia de vida e esperança, tudo decorrente do discurso persuasivo de Shirou na conferência. Ele revelou um segredo revolucionário, a capacidade de criar itens e tecnologias que nunca haviam existido em Elder Tale. Desde que os jogadores possuíssem a expertise necessária, poderiam criar qualquer coisa usando os materiais disponíveis neste mundo. Um exemplo notável foi quando as principais guildas de produção, após receber uma dica de Shirou, conseguiram construir uma máquina a vapor funcional em menos de 12 horas. Essa descoberta abriu uma nova era para a economia de Akihabara, onde a criatividade e o trabalho seriam valorizados acima de tudo. Também proporcionou uma forte motivação para que as pessoas deixassem a cidade para caçar, coletar recursos e se envolverem em atividades econômicas, resolvendo os problemas de ociosidade e desespero. Além de estimular a economia, Shirou também propôs regras fundamentais para garantir segurança e justiça para todos. Essas incluíam a proibição de Pequim em áreas de baixo nível, o reconhecimento de direitos básicos como a liberdade de entrar ou sair de guildas e, mais importante, o reconhecimento das pessoas da Terra como seres humanos reais que merecem os mesmos direitos que os aventureiros. Embora essa proposta tenha encontrado resistência inicialmente, Shirou gradualmente convenceu os líderes das guildas com seu raciocínio afiado e visão abrangente. Assim que Krusty, o líder da DAD, a maior guilda de combate, expressou seu apoio, outras grandes guildas como a Westwind Brigade, Black Sword Knights e Honest também concordaram em se juntar. Assim, a Conferência da Mesa Redonda foi oficialmente estabelecida, uma aliança das principais guildas de Akihabara unida sobre um objetivo comum de construir uma sociedade melhor. Imediatamente após o término da conferência, as primeiras decisões foram colocadas em prática. O segredo para fazer comida com gosto de verdade foi tornado público. Um pequeno imposto foi introduzido para cada uso do edifício da guilda para financiar as operações do conselho, e um grande festival de comida foi organizado para celebrar. Ao mesmo tempo, Shirou lidou decisivamente com a guilda Hamelin, banindo seu acesso ao edifício da guilda e ao banco, incapacitando completamente sua capacidade de operar e forçando seus membros a deixar a cidade em desespero. Enquanto isso, os novatos resgatados encontraram um novo lar. A maioria deles se juntou à aliança Crescent Moon, atraídos pela bondade e bravura de Shao Ryu durante o resgate, tornando o salão da guilda superlotado, um desenvolvimento surpreendente mas bem-vindo. Ao mesmo tempo, o Log Horizon recebeu 2 novos membros, nada menos que Toya e Minori. Os irmãos, sem hesitar, vieram pedir admissão na guilda do professor que admiravam profundamente. Diante de sua sinceridade e determinação, Shiro, agora como mestre da guilda, não pôde recusar e os aceitou com prazer. Naquela noite, sob um céu estrelado, os antigos e novos membros de Log Horizon se reuniram em torno do curry picante de Nianta, compartilhando um momento caloroso e pacífico que marcou um novo começo. No entanto, a paz não durou muito. A notícia da transformação de Akihabara chegou aos ouvidos das pessoas dos reinos da Terra. Eles começaram a enviar embaixadores para investigar e, em breve, um convite formal de Istal, um dos reinos poderosos, chegou à Conferência da Mesa Redonda. Nos dias que se seguiram, a vida neste novo mundo continuou a avançar.
Durante uma sessão de treinamento para os novos membros de Log Horizon, Toya e Minori, sob a orientação rigorosa, mas atenciosa de Naotsugu e Akatsuki, foram gradualmente se acostumando com seus papéis dentro de um grupo. Eles aprenderam a importância da coordenação e a entender os pontos fortes e fracos de cada classe. Enquanto isso, na sede de Log Horizon, Shiro continuava sua incansável pesquisa. Ele não estava apenas buscando uma maneira de retornar ao mundo real, mas também se esforçando para entender a verdadeira natureza deste novo. Ele experimentou sua habilidade de escriba, na esperança de criar coisas que transcendessem os limites do Kink Game, assim como os chefes e artesãos já haviam feito. A inesperada paz foi rompida por um desabafo emocional de Marielle, que estava exausta com a papelada e ansiava por férias de verão. Para resolver isso e, ao mesmo tempo, cumprir o compromisso da Conferência da Mesa Redonda de treinar novos jogadores, Shiro rapidamente elaborou uma solução, organizando um acampamento de treinamento de verão para todos os aventureiros abaixo do nível 40 na cidade costeira de Chaoshi, na região de Zantliff. Esse plano não apenas atendeu ao desejo de Marielle, mas também criou uma oportunidade para a nova geração de jogadores aprender e crescer em um ambiente seguro e estruturado. Enquanto Akihabara estava em polvorosa se preparando para o acampamento, outro grande evento ocorreu. Uma delegação da Liga das Cidades Livres de Istal, uma das facções mais poderosas do povo da Terra, chegou a Akihabara. Eles trouxeram um convite oficial do Sr. Sergeant Cohen, solicitando que a Conferência da Mesa Redonda enviasse representantes para um conselho de senhores e um baile que seria realizado no mês seguinte. Isso marcou o primeiro contato oficial entre os aventureiros e as forças políticas do povo da Terra, apresentando um desafio diplomático extremamente complexo para a Mesa Redonda. Eles precisavam pesar a chance de obter informações valiosas sobre este mundo contra o risco de se envolverem nos esquemas políticos das potências nativas. Após intensa deliberação, a Mesa Redonda decidiu enviar uma delegação composta por Krusty como representante oficial do conselho, Michitaka representando os guildas de produção e Shiro atuando como analista de inteligência. Henrietta também escolheu acompanhá-los, oficialmente como observadora, mas na verdade para cuidar de Akatsuki. O destino da delegação era o Palácio do Gelo Eterno, o local do baile, uma magnífica estrutura construída inteiramente de gelo mágico. Lá, eles se encontraram e conversaram com Lord Sir Jack Cohen, o chefe da Liga Istal. Através desse encontro, Shiro percebeu que a estrutura social do povo da Terra era strikingly similar ao sistema de aventureiros da guilda, onde o poder era distribuído e as decisões eram tomadas por meio de discussões. No entanto, a atmosfera no baile era tensa. Ambos os lados permaneceram cautelosos e observadores, buscando reunir informações sobre o outro sem revelar demais. Enquanto isso, no acampamento de verão em Chaoshi, os novos jogadores estavam desfrutando da brisa fresca do mar e se preparando para seu próximo desafio, uma expedição a uma masmorra chamada La Grande Forest. Este seria um verdadeiro teste de tudo o que haviam aprendido e, mais importante, teriam que enfrentá-lo sem a ajuda direta de seus instrutores. Uma lição importante sobre independência e confiança entre os companheiros de equipe, uma lição que Shiro havia anotado cuidadosamente e confiado a Minori. No mundo de Elder Tale, masmorras são áreas especiais onde batalhas contra monstros ocorrem em espaços confinados, exigindo um trabalho em equipe complexo. No Palácio do Gelo Eterno, em meio à atmosfera solene do baile, a delegação da Mesa Redonda enfrentou outro tipo de campo de batalha, uma tensa luta diplomática. Krusty, como representante oficial, habilidosamente recusou convites para dançar para ganhar mais tempo conversando com Lord Sir Jack, enquanto Shiro, apesar de sua relutância, foi empurrado para a pista de dança para abrir o evento. Felizmente, Henrietta, com sua classe de bardo, tornou-se uma parceira de dança perfeita, guiando Shiro graciosamente em cada passo enquanto explicava o papel de um bardo, uma classe de suporte que usa música para fortalecer aliados e enfraquecer inimigos por meio de efeitos duradouros. Enquanto Shiro e Henrietta dançavam, Akatsuki foi inesperadamente puxada por um grupo de crianças do povo da Terra para brincar de esconde-esconde. Naquele breve momento de alegria, ela percebeu a diferença entre ela, uma aventureira, e as crianças comuns. Ao mesmo tempo, Minori estava ficando ansiosa pela próxima expedição à masmorra, então ela contatou Shiro. Ele a tranquilizou lembrando-a dos princípios fundamentais do combate em grupo, que lhe ensinara, enfatizando que ela nunca estava sozinha e que o nível não era tudo. Essa breve conversa deu a Minori uma grande coragem. No dia seguinte, Shiro e a delegação descobriram que seu novo método de culinária havia começado a se espalhar pela comunidade do povo da Terra, um sinal da crescente influência dos aventureiros. Shiro explicou que, para evitar causar efeitos negativos, eles precisavam entender melhor este mundo. Ele também analisou a complexa situação política da Liga Isto, onde famílias nobres estavam tentando conquistar os aventureiros para o seu lado. Eles perceberam que o sistema de missões havia mudado desde o Apocalipse, causando consequências imprevisíveis, especialmente para os novos jogadores.
Enquanto isso, no acampamento de verão na Floresta Legranda, o grupo de Minori, incluindo Toya, Izuzu, Sorara e um arrogante mago chamado Randall House Code, se preparava para sua primeira expedição. Embora desentendimentos iniciais tenham surgido devido às suas personalidades conflitantes, eles eventualmente entraram na masmorra. Sua primeira batalha contra um grupo de 13 esqueletos ocorreu de forma relativamente tranquila. Toya, atuando como samurai tanque, habilidosamente atraiu a atenção do inimigo com ataques à distância, enquanto Randall House demonstrou o poder destrutivo de um mago. Izuzu, como barda, usou suas canções de apoio para amplificar sua força mágica. No entanto, a arrogância e a inexperiência de Randall House rapidamente levaram ao desastre. Ele não percebeu os arqueiros esqueletos escondidos que estavam mirando nele e, ao usar um poderoso feitiço, atraiu a atenção de todos os inimigos para si. Sua formação desmoronou completamente e, com os outros incapazes de curar a tempo, não tiveram escolha a não ser fugir em meio ao caos e à derrota. No baile, Krusty recusou educadamente, mas de forma firme, o convite de um certo Lorde e, em vez disso, se aproximou da princesa Lanicia Elward Cohen, neta do Lorde Sergiette e uma das figuras mais importantes de Istal, convidando-a para dançar. Esse foi um movimento diplomático significativo no mundo de Elder Tale. Além dos aventureiros e do povo da Terra, também existiam raças demi-humanas, como goblins, criaturas cruéis e numerosas. Embora individualmente mais fracas do que um aventureiro de nível médio, sua força residia em seus números e diversidade avassaladores. Eles ocupavam principalmente as regiões do nordeste do arquipélago Yamato. Enquanto isso, no Palácio do Gelo Eterno, a delegação de Cable da Mesa Redonda enfrentava uma agenda densa de banquetes e reuniões com os lordes de Istal. Eles decidiram se dividir para participar. Shirou participaria da reunião do Conselho Acadêmico, Michitaka iria ao banquete do Lord Dart e Krusty se juntaria ao encontro dos jovens cavaleiros. Confiante em sua capacidade de lidar com elogios, Krusty se armou com um escudo excepcionalmente resistente. Ninguém menos que a própria princesa Lenasha, que ele havia astutamente transformado em sua companheira. Companheira durante toda a conferência, Lanicia, uma princesa de natureza melancólica e inerentemente preguiçosa, que desejava nada mais do que ficar deitada o dia todo, inicialmente achou a presença de Krusty extremamente incômoda, acreditando que ele era capaz de ler seus pensamentos. No entanto, com sua perspicácia e acumen psicológico, Krusty rapidamente virou a situação a seu favor. Ele propôs um arranjo mutuamente benéfico. Eles apareceriam juntos, proporcionando a desculpa perfeita para evitar encontros sociais tediosos, enquanto serviam como um escudo contra o escrutínio de outros lordes e nobres. Em uma partida amistosa contra os Cavaleiros de Stel, Krusty exibiu o poder avassalador de um aventureiro de nível 90. Ele derrotou facilmente todos os seus oponentes e ganhou sua recompensa, a honra de acompanhar a princesa Lanicia no banquete da noite. Durante suas conversas privadas, Krusty gradualmente rompeu a casca de Lanicia. Ele a comparou com sua irmã mais nova no mundo real, que compartilhava hábitos igualmente preguiçosos, e admitiu que sua presença aliviava sua saudade de casa. Através de suas trocas, ele ilustrou sutilmente a diferença fundamental entre aventureiros e o povo da Terra: liberdade. A liberdade de fazer o que se desejasse, de dormir quando quisesse e de viajar para qualquer lugar. Embora essa liberdade também exigisse grande determinação e responsabilidade. O que começou como um relacionamento de exploração mútua lentamente se transformou em um de compreensão e empatia. Enquanto isso, no acampamento de verão, o grupo de Minori, após sua primeira falha, continuou a lutar em sua tentativa de conquistar a masmorra da Floresta Lagrande. Eles falharam repetidamente. Pesada pela autocrítica e impotência, Izuzu até começou a duvidar de sua própria força, questionando se era fraca demais e se faltava potencial. Apesar de sua própria ansiedade, Minori se esforçou para permanecer firme, acreditando que essa era uma prova que elas tinham que superar sozinhas. Ao mesmo tempo, a batalha de inteligência entre a Conferência da Mesa Redonda e a Liga Istal continuava. Após perceberem o imenso poder e potencial dos aventureiros, especialmente em tecnologia e economia, os lordes buscaram todas as oportunidades para conquistá-los, oferecendo títulos nobres e prometendo grandes benefícios, como pedidos de assistência no desenvolvimento de tecnologia de transporte marítimo para combater ameaças de monstros. Shiro e sua delegação reconheceram isso como uma armadilha sofisticada e sabiam que precisavam ter cuidado para não se envolver nas disputas políticas internas de Istal. Eles precisavam estabelecer regras claras para a cooperação entre os dois lados. Foi também por isso que Shiro enviou Akatsuki para reunir informações.
Ela descobriu que, embora os lordes desejassem cooperação, também estavam profundamente cautelosos e temerosos da força dos aventureiros, discutindo entre si se deveriam lidar com a situação por meio da diplomacia ou da força. Na noite final da conferência, enquanto Shiro estava sozinho na varanda em contemplação, encontrou um misterioso mago que se apresentou como Regan do Lago Meryl, um homem que parecia saber demais sobre a natureza do apocalipse e os segredos mais profundos deste mundo. Dentro da atmosfera solene do Palácio do Gelo Eterno, uma reunião secreta ocorreu entre Shiro, Akatsuki e Regan, o estudioso mágico e herdeiro do título de sábio do Lago Meryl. Regan revelou uma informação surpreendente de que o evento conhecido como Apocalipse era a terceira ativação de uma magia de classe mundial chamada Fração do Mundo. A primeira ocorreu há 350 anos, quando as princesas da raça elfa, movidas pela vingança, usaram o feitiço para criar raças demi-humanas a partir de almas errantes, mergulhando o mundo em uma era de escuridão. A segunda ocorreu há 240 anos, quando a magia de invocação divina foi usada para trazer os aventureiros, mensageiros dos deuses, para este mundo a fim de lutar contra os demi-humanos. Regan explicou que, de acordo com a teoria da alma, a vida consiste em dois tipos de psique, ou a alma, equivalente a MP, contendo consciência e personalidade, e ânima, ou o corpo equivalente a HP, que guarda memórias armazenadas no cérebro. Quando uma pessoa da Terra morre, tanto sua ânima quanto sua psique se dissolvem completamente. No entanto, um aventureiro possui um mecanismo de ressurreição semelhante ao dos demi-humanos, permitindo que sua psique retorne à catedral e reconstrua sua ânima. Contudo, esse processo é imperfeito, resultando na perda de uma parte de sua experiência, ou, em outras palavras, uma parte de sua memória. Isso implica que cada vez que um aventureiro morre, ele perde fragmentos de suas memórias, possivelmente até aquelas conectadas ao mundo real. Enquanto isso, no acampamento de verão em Shousi, após uma série de falhas consecutivas, a atmosfera dentro do grupo de Minori havia se tornado insuportavelmente pesada. A autocobrança e as acusações mútuas os empurraram para o limite do colapso. Toya, Randall House, Izuzu e Sorara estavam todos consumidos pela frustração e impotência. Apesar de seus melhores esforços, eles não conseguiam entender por que continuavam a falhar até mesmo nos desafios mais simples do calabouço. Minori, que estava se esforçando ao máximo para liderar o grupo de acordo com os ensinamentos de Shiro, também se sentia confusa e ansiosa. Ela percebia que havia perdido algo vital, um elemento central do combate em grupo que Shiro nunca mencionara explicitamente. Na manhã seguinte, antes de se prepararem para mais uma tentativa provavelmente fútil, Minori reuniu coragem e sugeriu que parassem de entrar no calabouço por um tempo. Ela propôs que, em vez de se lançarem de cabeça em mais uma derrota, deveriam dedicar um tempo para sentar, conversar e realmente se entender. Ela percebeu que o que lhes faltava não era força ou táticas, mas confiança e conexão genuínas. Eles eram apenas um grupo de estranhos jogados juntos, não verdadeiros amigos ou camaradas. Somente quando pudessem confiar e contar uns com os outros, poderiam se tornar uma verdadeira equipe, capaz de superar qualquer desafio juntos. Enquanto isso, no palácio, após terminar sua conversa com Regan, Shiro e sua delegação retornaram às suas negociações políticas. Eles enfrentaram ofertas atraentes, mas perigosas, de cooperação dos senhores, cada um com suas próprias agendas e esquemas para atrair o poder dos aventureiros para seu lado. Mas, com sua compreensão mais profunda da natureza do mundo e seus perigos ocultos, Shiro decidiu manter uma postura neutra e cautelosa. Ele sabia que, antes de tomar qualquer decisão crítica, precisavam entender o mundo e seu próprio lugar nele. Ele também não conseguia parar de pensar no que Regan havia revelado. O risco de perder memórias a cada morte, uma verdade que poderia mudar completamente a forma como os aventureiros percebiam a vida e a morte neste novo mundo. Ele sabia que não poderia deixar ninguém saber disso, pelo menos não até encontrar uma solução. Após suas falhas iniciais, o grupo de novos jogadores no campo de treinamento sob a liderança de Minori finalmente fez um avanço. Eles perceberam que a causa raiz de suas derrotas não estava na habilidade individual ou nas táticas, mas na falta de entendimento e confiança. Minori sugeriu ousadamente que passassem um tempo conversando para aprender sobre as forças, fraquezas, preferências e hábitos de combate uns dos outros. A discussão começou de forma estranha, mas, à medida que todos lentamente se abriram, descobriram coisas que nunca haviam sabido sobre os outros. Toya explicou o papel de um samurai tanque e a importância de atrair a atenção do inimigo, enquanto Randall House, ou Rudd, compartilhou sobre seus poderosos feitiços e suas vulnerabilidades associadas.
A Isuzu revelou uma habilidade de suporte única chamada Fuga do Covarde, que poderia reduzir o dano percebido dos inimigos, proporcionando uma vantagem tática crucial. Através dessa conversa, eles perceberam que apenas combinando cada força individual, poderiam formar um time verdadeiramente sólido. Com essa nova compreensão, retornaram ao calabouço da Floresta Lagrande com um espírito renovado. Desta vez, Minori, com a confiança e o conhecimento que havia adquirido de Shirou, comandou o grupo com excelência. Ela atribuiu papéis claros, Toya como o tanque da linha de frente, atraindo e segurando os inimigos, Tsurara como a principal curadora, Rude e Isuzu como os principais causadores de dano, enquanto ela supervisionava o campo de batalha e fornecia suporte quando necessário. Como resultado, eles derrotaram facilmente os inimigos que antes os forçaram a fugir. Eles se moveram com coordenação, atacaram em harmonia e se apoiaram de forma fluida. Essa vitória não apenas lhes concedeu experiência e recompensas, mas, mais importante, trouxe-lhes alegria e confiança. Eles aprenderam a lição mais valiosa sobre trabalho em equipe, confiança e se tornaram verdadeiros amigos. Enquanto isso, no Palácio do Gelo Eterno, a delegação da Conferência da Mesa Redonda, apesar de enfrentar negociações políticas complexas, havia alcançado certos resultados. Embora exausto pelas longas reuniões, Shirou nunca esqueceu de dedicar tempo para estudar e pesquisar mais sobre esse mundo. Ele continuou praticando suas habilidades de escriba na esperança de criar itens mágicos que pudessem alterar o curso dos eventos. Os eventos aparentemente não relacionados no palácio e no campo de treinamento foram de repente interrompidos por uma invasão em grande escala de demi-humanos. Um exército massivo de monstros semelhantes a peixes, Sawadin, emergiu inesperadamente do mar e atacou a área do acampamento Chaoshi. Naotsugu e os outros instrutores rapidamente organizaram uma defesa, enquanto Shao Ryu se lançou na batalha para proteger a todos e ordenou que outros avisassem os grupos ainda na floresta. A situação se tornou extremamente grave à medida que a invasão se espalhava por toda a península Zantleaf. Os aventureiros que participavam do campo de treinamento foram lançados em uma verdadeira batalha pela sobrevivência. Embora fossem apenas um grupo improvisado, demonstraram uma coordenação notável para conter o inimigo, comprando tempo precioso para que os novos jogadores se retirassem para a segurança. Enquanto isso, no Palácio do Gelo Eterno, a notícia da invasão chegou rapidamente. Através de uma brilhante conferência telepática de emergência, Shiro conectou todos os membros-chave da mesa redonda, reunindo-os apesar de estarem espalhados em diferentes locais para enfrentar a crise como um só. Ele explicou que essa invasão era uma consequência direta do evento Retorno do Rei Goblin, um evento recorrente no jogo que, se ignorado pelos jogadores, desencadearia o surgimento de um poderoso exército Goblin. Desde o Apocalipse, ninguém havia intervenido, o que significava que essa força Goblin havia se tornado mais forte do que nunca. Shiro também revelou uma verdade preocupante. A força militar do povo da Terra, incluindo a Liga Stal, era insuficiente para resistir à invasão. E o status dos Cavaleiros de Izumo, um exército lendário do jogo, permanecia desconhecido. Diante de uma guerra em larga escala inevitável e da possibilidade de perdas devastadoras, não apenas para os aventureiros, mas também para os mortais da Terra que poderiam morrer permanentemente, a atmosfera na reunião se tornava cada vez mais tensa. No palácio, a princesa Lanisha recebeu notícias sombrias de que seu pai teria que retornar a Maihama para liderar a defesa da cidade contra o exército Goblin, enquanto ela e seu avô deveriam permanecer para continuar a conferência e manter a estabilidade política. Essa situação forçou Lanisha a uma posição difícil, obrigando-a a confrontar as responsabilidades que sempre tentou evitar. De volta ao acampamento de treinamento, os sobreviventes do ataque inicial se reuniram nos terrenos da escola, onde o medo e a confusão se espalharam entre todos. Naotsugu e os outros instrutores fizeram o possível para acalmá-los enquanto analisavam a situação, concluindo que o próximo alvo do exército Goblin provavelmente seria a cidade de Chaoshi, uma cidade sem muros, vulnerável a ataques. Uma discussão acalorada irrompeu entre os novos jogadores. Um lado defendia a retirada para salvar suas vidas, enquanto o outro, liderado por Toya, insistia que não podiam abandonar pessoas inocentes. Nesse momento crítico, Minori propôs um plano ousado. Em vez de defender uma cidade indefensável, eles deveriam tomar a iniciativa de atacar primeiro, interromper os planos do inimigo e aproveitar a vantagem. Era uma decisão imprudente, mas também mostrava o crescimento e o senso de responsabilidade desses jovens aventureiros. Eles perceberam que, como aventureiros, possuíam poder, e com esse poder vinha o dever de proteger os fracos, mesmo quando ninguém lhes pedia, e mesmo quando não havia recompensa. Ao mesmo tempo, Shiro também tomou uma decisão. Ele compartilhou um segredo que acabara de descobrir. Toda vez que um aventureiro morre, ele perde uma parte de suas memórias do mundo real. Essa revelação causou um grande choque, mas Krusty declarou firmemente que o medo não era uma opção e que a inação por medo do risco era muito pior do que a própria morte.
Ele compartilhou sua própria experiência, admitindo que já havia perdido algumas de suas memórias. No entanto, isso não o impediu. As palavras de Crust reacenderam a coragem de todos, ajudando-os a superar o medo e a se concentrar em encontrar uma solução. Naotsugu e Nianta, embora lutando em um campo de batalha diferente, também chegaram para apoiar os novos jogadores. E como adultos, respeitaram a decisão de Minori. Concederam a ela a liberdade de executar seu plano, entendendo que a liberdade é um privilégio dos aventureiros, um que vem com responsabilidade e determinação. E eles acreditavam que Minori estava pronta para assumir essa responsabilidade. Na densa escuridão que cobria o campo de batalha, os jovens aventureiros sob o comando de Minori lançaram um ataque noturno contra o exército Goblin. O plano surgiu de sua própria determinação, pois ela acreditava que tomar a iniciativa de atacar, em vez de se defender passivamente, confundiria o inimigo e desestabilizaria sua coordenação, retardando seu avanço e tornando os ataques subsequentes mais fáceis de repelir. Toya avançou para atrair duas equipes inimigas para uma armadilha, enquanto Minori, com sua visão aprimorada por uma poção mágica de olho emprestado de Naotsugu, conseguia ver claramente na escuridão como um gato e comandava toda a batalha de trás. Ela ordenou a Rudd que usasse feitiços de pequena escala para restringir o inimigo e conservar energia para ataques mais fortes, enquanto direcionava Izuzu a usar canções de apoio para amplificar a força da equipe. Tudo parecia estar progredindo perfeitamente, um testemunho de seu crescimento e trabalho em equipe. Enquanto isso, no luxuoso Palácio do Gelo Eterno, outro tipo de batalha estava acontecendo, uma tensa luta diplomática. Os senhores da Liga Ista, em uma reunião secreta sem a presença dos aventureiros, revelaram seu desespero e medo. Eles perceberam que Xiaoshi não conseguiria aguentar por muito tempo e que os próximos alvos dos Goblins poderiam ser Tsukuba ou até mesmo Mayema. Alguns até suspeitavam que a invasão era um esquema dos próprios aventureiros para enfraquecê-los, mas, acima de tudo, uma verdade profundamente alarmante estava sendo cuidadosamente ocultada. Os Cavaleiros de Izumo, a lendária força militar da qual sempre haviam dependido, haviam desaparecido sem deixar vestígios. Isso os deixou em uma posição desesperadora, forçando-os a considerar uma estratégia impiedosa, sacrificando uma de suas cidades como isca para criar uma oportunidade para um contra-ataque em grande escala. Toya avançou para atrair duas equipes inimigas para uma armadilha, enquanto Minori, com sua visão aprimorada por uma poção mágica de olho emprestado de Naotsugu, conseguia ver claramente na escuridão como um gato e comandava toda a batalha de trás. Ela ordenou a Rudd que usasse feitiços de pequena escala para restringir o inimigo e conservar energia para ataques mais fortes, enquanto direcionava Izuzu a usar canções de apoio para amplificar a força da equipe. Tudo parecia estar progredindo perfeitamente, um testemunho de seu crescimento e trabalho em equipe. Enquanto isso, no luxuoso Palácio do Gelo Eterno, outro tipo de batalha estava acontecendo, uma tensa luta diplomática. Os senhores da Liga Ista, em uma reunião secreta sem a presença dos aventureiros, revelaram seu desespero e medo. Eles perceberam que Xiaoshi não conseguiria aguentar por muito tempo e que os próximos alvos dos Goblins poderiam ser Tsukuba ou até mesmo Meima. Alguns até suspeitavam que a invasão era um esquema dos próprios aventureiros para enfraquecê-los. Mas, acima de tudo, uma verdade profundamente alarmante estava sendo cuidadosamente ocultada. Os Cavaleiros de Izumo, a lendária força militar da qual sempre haviam dependido, haviam desaparecido sem deixar vestígios. Isso os deixou em uma posição desesperadora, forçando-os a considerar uma estratégia impiedosa, sacrificando uma de suas cidades como isca para criar uma oportunidade para um contra-ataque em grande escala. Após a primeira batalha, o grupo de Minori desfrutou de um breve momento de descanso. Juntos, compartilharam o primeiro pedaço de loot que haviam conquistado com seu próprio esforço, um par de luvas de mago. E, sem hesitar, todos concordaram em entregá-las a Redy, o único que poderia usá-las. Esse momento aprofundou ainda mais a amizade e a confiança entre eles. Compartilharam seus medos de lutar no escuro, mas, ao mesmo tempo, reforçaram sua determinação de que proteger os necessitados era a verdadeira missão de um aventureiro. De volta à conferência oficial, a atmosfera ficou tensa à medida que os senhores começaram a pressionar a delegação da mesa redonda. Com arrogância, afirmaram que lutar contra os Goblins era um dever divino, uma bênção dos deuses que os aventureiros imortais deveriam cumprir. Tais palavras presunçosas enfureceram Mishitaka, que não conseguiu mais conter sua fúria. Ele declarou de forma direta que não eram cidadãos da Liga Istal e não tinham obrigação de obedecer a ordens de ninguém, que não eram peões descartáveis a serem enviados para a batalha apenas porque eram imortais. Pois nenhum dos senhores conhecia a dolorosa verdade de que, toda vez que morriam, os aventureiros teriam que pagar um preço terrível. A acalorada confrontação levou as negociações a um impasse completo, até que, naquele exato momento, alguém que ninguém esperava apareceu, a princesa Lenécia. Longamente considerada uma garota preguiçosa e tímida, ela entrou no grande salão com uma determinação inabalável nos olhos. Declarou que iria pessoalmente a Akihabara convocar um exército de voluntários. Suas palavras chocaram todos os presentes e romperam o impasse nas negociações. Ela condenou abertamente a covardia e o desrespeito dos senhores, afirmando que pedir ajuda a pessoas livres como os aventureiros deve vir da sinceridade e do respeito, e não da coerção ou da enganação. Para provar sua determinação, revelou o segredo que os senhores tentaram desesperadamente ocultar, o desaparecimento dos Cavaleiros de Izumo. Lenécia afirmou firmemente que iria a Akihabara, se posicionaria nas ruas e falaria pessoalmente com cada aventureiro, buscando aqueles dispostos a ajudar por sua própria liberdade e vontade. Seu discurso repleto de coragem mudou completamente a situação. Mesmo que ela desabasse de exaustão logo em seguida, Shirou não pôde deixar de sentir uma profunda admiração pela determinação da princesa. Ele percebeu que, em um mundo onde os aventureiros são seres de liberdade, apenas o respeito genuíno e a persuasão sincera poderiam movê-los. E era essa princesa, antes preguiçosa e tímida, que poderia ser a responsável por salvar a Liga Istal de sua própria paralisia. Quando a princesa Lanícia pisou pela primeira vez na movimentada cidade de Akihabara, não conseguiu esconder seu espanto e um toque de medo diante de um mundo tão completamente estranho. Mas rapidamente se tranquilizou, lembrando que essa era sua própria decisão e que não poderia se permitir parecer fraca.
Após garantir sua segurança, Krusty retornou temporariamente à sede de sua guilda, confiando a princesa Shiro e Akatsuki que a acompanhariam e apoiariam em seus primeiros passos na cidade. Enquanto isso, a vida em Akihabara seguia normalmente. Michitaka achou as coisas um tanto monótonas sem Shiro e a princesa por perto, enquanto Sojiro continuava cercado pelas membros femininas de sua guilda, que o admiravam com um entusiasmo inabalável. Shiro entendeu que, para que o apelo de Lanícia tivesse um maior impacto, as primeiras impressões eram cruciais. Assim, ele a levou para se encontrar com Karishin para preparar seu discurso diante de todos os aventureiros. Juntos, escolheram um conjunto de armadura de Valkyria que era ao mesmo tempo magnífico e digno, junto com uma espada que não era para batalha, mas para simbolizar determinação e força. A súbita aparição de uma verdadeira princesa no coração da cidade rapidamente atraiu a atenção de todos. Eles estavam curiosos, cativados e vibrando de empolgação. Enquanto esperava, Lanícia até experimentou o famoso hambúrguer Crescent pela primeira vez, um sabor deste novo mundo que a encheu de surpresa e alegria. Depois que Akatsuki e outros a ajudaram a se trocar, Lanícia surgiu em uma armadura prateada brilhante, uma imagem ao mesmo tempo bela e resoluta que instantaneamente conquistou a admiração de todos. Shiro havia reunido uma enorme multidão na praça e rapidamente foi direto ao ponto, anunciando o surgimento de 20.000 goblins ao norte e a grave ameaça que representavam para a Liga Stal. Ele explicou que, embora Akihabara pudesse se defender, abandonar Stal traria perdas catastróficas para o povo da Terra. No entanto, também enfatizou que não haveria recompensa material direta por ajudá-los. Após apresentar esta dura realidade, ele apresentou a estrela do dia, a princesa Lanícia. Em sua reluzente armadura de Valkyria, ela subiu ao palco, se apresentou e começou um discurso sincero. Ela não escondeu a fraqueza de Stel. Ela admitiu abertamente que os senhores se comportaram de maneira covarde, pretendendo explorar e forçar os aventureiros imortais a lutarem em seu nome. Ela revelou publicamente o segredo por trás do desaparecimento dos Cavaleiros Izumo e, em nome de todos, inclinou a cabeça em um pedido de desculpa sincero. Disse que não possuía nada de valor para retribuí-los, que não havia preço digno de sua liberdade, mas, como membro da família Coen, estava obrigada pelo dever a proteger a cidade de Maihama, e embora ela mesma não fosse mais do que uma garota fraca e preguiçosa, uma mera decoração, declarou que lutaria. Essa firme declaração tocou os corações de milhares de aventureiros reunidos ali, e então fez seu apelo final, um chamado não baseado em dever ou recompensa, mas em boa vontade e na própria liberdade deles. Ela implorou para que lutassem ao seu lado. O discurso de Lanícia superou todas as expectativas. Os gritos de apoio ecoaram pela praça. Os aventureiros que ansiavam por um objetivo, uma causa em que acreditar, ficaram completamente cativados pela coragem e sinceridade da princesa. Imediatamente, Krusty deu um passo à frente e anunciou a formação de um exército expedicionário, com ele mesmo como comandante e Shiro como estrategista. Uma massiva campanha de recrutamento começou logo em seguida. Enquanto Lanícia ainda estava atordoada com o que acabara de fazer, Shiro, Krusty e Michitaka rapidamente elaboraram um plano de ação. Decidiram priorizar a velocidade e uma força de elite de cerca de 1.200 voluntários, que seriam rapidamente transportados para o porto de Narashino a bordo de um protótipo de barco a vapor chamado Osopete, uma nova invenção dos guildas de produção. Enquanto isso, Shiro se dirigiria ao parque Midrant Riding para estabelecer um centro de comando estratégico. No entanto, as ações unilaterais de Lanícia despertaram preocupações políticas. Lord Surjit Coen, seu avô, se reuniu com Michitaka, preocupado que os outros senhores pudessem suspeitar que a família Coen estava fazendo acordos secretos com Akihabara para fortalecer seu próprio poder. Mas, após entender a situação, fez uma proposta extremamente sábia. Em vez de tentar fundir a Conferência da Mesa Redonda na Aliança Nobre, sugeriu assinar um pacto de não agressão e um tratado comercial reconhecendo Akihabara como uma potência igual, um passo diplomático histórico. Enquanto isso, no acampamento de verão, após repelir com sucesso a primeira onda de ataques, os novos jogadores foram calorosamente recebidos por Marielle. Naotsugu percebeu que era a geração mais jovem, aqueles não presos à mentalidade do velho de que tudo era apenas um jogo, que poderia aceitar mais facilmente as pessoas da Terra como seres humanos reais e estavam dispostos a lutar para protegê-las. De volta a Akihabara, todos os preparativos estavam completos. Krusty estava pronto para liderar seu exército em batalha e, com sua ordem final, matar todos. A primeira expedição dos aventureiros de Akihabara começou oficialmente. As forças de vanguarda sob o comando de Krusty, após desembarcarem no porto de Narashino, avançaram rapidamente para o oeste em direção ao lago Kasumi, para confrontar a vanguarda Goblin de frente. A batalha foi feroz e intensa, mas com uma liderança superior e a força esmagadora de aventureiros de alto nível, o exército de Krusty dominou completamente o inimigo, rompendo suas linhas com facilidade. Mesmo quando os gigantes chegaram para reforçar os Goblins, eles não hesitaram, mas pressionaram o ataque incansavelmente.
No entanto, em meio ao caos da batalha, a princesa Lanisha notou algo estranho. Embora Krusty parecesse se deleitar na luta, seus olhos carregavam uma profunda tristeza, uma solidão que não podia ser expressa em palavras. Enquanto isso, no centro de comando estratégico estabelecido no Parque de Montaria Midrante, Shiru trabalhava incansavelmente. Eles haviam conseguido montar uma complexa rede de comunicação telepática, permitindo que Shiru coordenasse todas as unidades lutando nas várias frentes de forma suave. No entanto, Shiru também estava ciente de um problema difícil. Derrotar o exército Goblin não era o objetivo final. Mais importante, eles precisavam impedir que os Goblins, uma vez derrotados, se dispersassem e atacassem as aldeias das pessoas da Terra. Portanto, seu plano era encurralar e atrair todas as forças Goblins para um único ponto. E o local-chave de toda essa estratégia era a cidade de Xiaoxi, onde os novos jogadores estavam posicionados. Ao mesmo tempo, em Xiaoxi, os novos jogadores enfrentavam seu próprio desafio contra um exército de Sahuagin. Peixes, como monstros humanoides que somavam milhares, haviam aparecido de repente e cercado a cidade. Confrontada com um inimigo esmagador e feroz, Marielle se levantou e convocou todos a lutarem juntos para proteger a cidade. A batalha em Xiaoxi irrompeu, e nessa luta feroz, o grupo de Minori mais uma vez brilhou intensamente. Eles não apenas lutaram bravamente, mas também demonstraram um crescimento notável em sua coordenação e execução tática. Toya e Tsurara se tornaram muito mais fortes. Izuzu e Rude lutaram em perfeita e impressionante harmonia. E, acima de tudo, Minori utilizou brilhantemente o estilo de combate de controle total que antes era usado por Shiro, uma estratégia que exigia ampla consciência situacional, cálculos precisos de energia até o último percentual e a capacidade de prever o fluxo da batalha com até 30 segundos de antecedência. Embora Minori conseguisse prever apenas cerca de 10 segundos no futuro, ela provou que estava fechando a distância entre ela e o professor que admirava profundamente. No entanto, a batalha se tornou cada vez mais brutal com a chegada de uma repentina tempestade, seguida pela aparição de 2 lobos ferozes, colocando o grupo de Minori em uma situação extremamente perigosa. Os ataques do inimigo eram tão ferozes que suas habilidades de cura não conseguiam mais acompanhar. Quando Toya estava à beira do colapso, Rude tomou a decisão de se sacrificar, atraindo a atenção dos lobos para criar uma abertura para seus companheiros. Seu ato corajoso permitiu que eles virassem o rumo da batalha, mas o custo foi insuportável. Rude havia caído. E então, uma verdade chocante foi revelada. Rude era uma pessoa da Terra. Isso significava que sua morte era permanente. Todas as tentativas de reviver de Tsurara e Minori foram em vão. A dor e a impotência envolveram todo o grupo. Entre lágrimas, Izuzu confessou que sabia desse segredo o tempo todo, mas não conseguia se trazer a dizer a ninguém, temendo que isso destruísse o sonho de Rude de se tornar um aventureiro. Confrontada com essa cruel verdade, Minori tomou uma decisão final. Ela reuniu todas as suas forças e gritou um apelo desesperado por ajuda a Shiro, um chamado que transcendia as próprias leis do mundo. E quando Shiro ouviu aquele grito por ajuda, isso o atingiu em seu âmago. Mesmo estando no meio da coordenação da guerra, ele não hesitou em deixar tudo de lado para responder ao apelo de sua aluna. Ele imediatamente deixou o posto de comando, confiou o controle operacional a Karishin e urgentemente montou em seu grifo em direção a Xiaoxi. Incontáveis pensamentos preenchiam sua mente. O que ele poderia fazer neste mundo irracional, especialmente quando Minori precisava dele agora mais do que nunca? Enquanto voava em direção ao campo de batalha, Shirou avaliou rapidamente a situação. Ele sabia que feitiços normais de ressurreição não funcionavam nos povos da Terra, já que suas almas se dissipariam assim que seus corpos fossem destruídos. No entanto, com base na hipótese de Hagan de que, se o corpo pudesse ser restaurado a tempo, a alma poderia ser preservada, Shirou instruiu Minori e Sora a lançarem continuamente feitiços de revivificação para atrasar o colapso do corpo de Rude. Tornou-se uma corrida contra o tempo. Enquanto o corpo de Rude mal era mantido, sua alma continuava a se desvanecer. Em meio ao caos da batalha em andamento, Shirou rapidamente colocou um plano em ação, um novo tipo de magia que ele mesmo havia criado. Ele havia preparado antecipadamente um contrato escrito com os materiais mágicos mais refinados, o papel do Rei das Fadas e tinta feita do olho do dragão do tempo, para realizar um ritual que nunca havia sido tentado antes. Ao chegar, Shirou instruiu todos a formarem um círculo defensivo e, com a canção de Izuzu proporcionando recuperação de energia, ele começou o ritual. Primeiro, usando sua habilidade de encantador chamada Canalização de Mana, ele absorveu um fragmento das almas de cada membro presente, incluindo a sua própria, e então transferiu uma parte daquela energia de alma combinada para Rude. Em seguida, ele usou um raro incenso de ressurreição para reconectar forçosamente a alma e o corpo de Rude, transformando-o em um estado semi-morto. Por 3 minutos. Rude despertou, mas sabia que seu tempo era curto.
Aceitando calmamente seu destino, ele se preparou para se despedir, mas Shirou se recusou a deixá-lo ir. Ele repreendeu Rude por sua falta de determinação, dizendo que o que ele aprendeu na masmorra não eram táticas, mas a vontade de sobreviver. Então, Shirou apresentou um contrato, um documento mágico capaz de alterar as próprias leis do mundo. O contrato declarava que Rude se tornaria um membro da guilda Log Horizon e, em troca, receberia o status de aventureiro. Era uma decisão incrivelmente perigosa, mas Rude não hesitou. Ele afirmou com firmeza que seu maior desejo era se tornar um aventureiro, alguém que pudesse ajudar os outros. Com a ajuda de Izuzu, Rude assinou o contrato e, imediatamente depois, desmaiou mais uma vez. Shiro explicou que, para completar o pacto, Rude precisava morrer uma última vez e, em seguida, ressuscitaria na catedral como um verdadeiro aventureiro. Enquanto isso, as forças de vanguarda de Crust continuavam seu avanço, aniquilando o exército do General Goblin e abrindo caminho para a batalha final contra o Rei Goblin. De volta a Shaoshi, após uma longa e exaustiva luta, a força expedicionária finalmente chegou e derrotou rapidamente o exército Sawadin, trazendo vitória e paz para a cidade. Algum tempo depois, dentro da Catedral de Akihabara, Rude despertou. Em seu quadro de status, agora aparecia um novo aventureiro da linha. Seu sonho havia se tornado realidade. Ele se tornara alguém como Izuzu, como Shiro, um verdadeiro aventureiro. Naquele momento de alegria, Izuzu apareceu, repreendendo-o com preocupação e raiva por seu ato imprudente. Mas, por trás de suas palavras, havia alívio e profunda preocupação. O vínculo deles havia entrado em um novo capítulo. Com a grande vitória garantida, um grande baile foi realizado para celebrar, marcando um novo começo tanto para Istal quanto para a Conferência da Mesa Redonda. Um mês após o triunfo, uma atmosfera festiva preenchia o Palácio do Gelo Eterno, onde um banquete luxuoso foi realizado para honrar a bem-sucedida aliança entre as cidades livres de Istal e a Conferência da Mesa Redonda. No entanto, em meio às risadas e celebrações animadas, Akatsuki sentia uma tristeza silenciosa, pois mais uma vez ela, Shiro, havia escolhido permanecer nas sombras. Ele havia habilmente recusado o convite, deixando o centro das atenções para Crust, que sempre brilhava intensamente e servia como representante perfeito em tais grandes ocasiões. Dentro do salão cintilante, o banquete continuava em plena alegria. Nianta, Naotsugu e os outros desfrutavam alegremente dos pratos requintados, as deliciosas frutas de suas próprias descobertas. Do lado de fora, crianças se reuniam em torno de um contador de histórias que habilmente tecia contos dos eventos heróicos que acabaram de ocorrer, transformando a feroz guerra em uma lenda de heróis. Especialmente a história de um jovem que transcendeu a própria morte para se tornar um aventureiro graças a um novo tipo de magia criada por um grande mago. Aquele misterioso mago, é claro, não era ninguém menos que Shiro. Enquanto Shiro passava e ouvia acidentalmente a história, o contador de histórias parou de repente e desapareceu. Mais tarde, Shiro se encontrou com Regan, não apenas para celebrar a vitória, mas também para ser formalmente reconhecido por ter criado com sucesso um novo tipo de magia de classe mundial, um poder capaz de alterar as leis da existência. No entanto, Regan também trouxe notícias perturbadoras. Ele revelou que uma onda semelhante de imensa energia mágica havia acabado de ser detectada longe a oeste, na cidade de Minami, uma região sob o controle de uma poderosa guilda e protegida pelo Império Sagrado Westaland, uma nação historicamente ligada à família Koan. Essa informação, combinada com o que Shiro acabara de aprender sobre um evento em grande escala chamado Festival dos Demônios do Portão do Pássaro Vermelho, que estava ocorrendo a oeste, fez com que ele percebesse uma verdade surpreendente. Enquanto Akihabara se estabilizava gradualmente, outras grandes convulsões estavam se desenrolando silenciosamente pelo arquipélago Yamato, e ele precisava se preparar para os novos desafios que poderiam surgir a qualquer momento. Pausando em meio a seus pensamentos estratégicos, Shiro saiu e se juntou à festa. Akatsuki logo o encontrou, e eles tiveram uma conversa privada. Ali, Shirou expressou sinceramente sua gratidão a ela, admitindo que foi graças a ela estar ao seu lado, protegendo-o em cada batalha, reunindo informações vitais e compartilhando com ele seus segredos mais profundos que ele conseguiu chegar tão longe. Suas palavras, embora um tanto desajeitadas, estavam cheias de sinceridade genuína, tocando o coração de Akatsuki. E naquele momento, enquanto a suave melodia da antiga canção-tema de Elder Tale tocava, Shirou fez algo que nunca havia feito antes. Ele convidou Akatsuki para dançar. A dança pode não ter sido perfeita, até um pouco desajeitada, mas foi o testemunho mais claro de seu vínculo especial e do respeito que ele tinha por ela. Enquanto isso, a pista de dança se tornava mais animada à medida que outros casais se juntavam. Crust e Linisha abriram com um elegante valsa. Nianta guiou suavemente Tsurara, que, após alguma hesitação, decidiu continuar se dedicando à Aliança da Lua Crescente em vez de se juntar ao Log Horizon para poder cuidar de novos jogadores, uma decisão que mostrou seu crescimento e senso de responsabilidade. Rude e Izuzu também compartilharam uma dança própria, marcando um novo começo em seu relacionamento.
A festa terminou em uma atmosfera calorosa e esperançosa, não apenas como uma celebração da vitória, mas também como um ponto de virada que fortaleceu a cooperação e a amizade entre os dois povos. Poucos dias depois, a princesa Lenitia oficialmente se mudou para Akihabara para assumir seu papel como embaixadora, enquanto Shiro habilidosamente espalhava rumores sobre perda de memória após a morte. Embora isso tenha causado alguma preocupação inicialmente, não levou ao caos, pois a comunidade agora tinha um renovado senso de ordem e confiança. A vida em Akihabara gradualmente voltou ao seu ritmo habitual, mas Minori parecia ainda guardar algo não dito em seu coração em relação ao seu mentor. Então, quando os primeiros ventos de outono começaram a soprar, Mariel propôs a realização de um grande festival de outono, uma ideia que foi imediatamente abraçada por todos. A estrategista de óculos apresentou um plano detalhado para um evento chamado Festival do Equinócio Celestial. A atmosfera animada do Festival do Equinócio Celestial logo envolveu toda a Akihabara. O primeiro grande evento da cidade desde o Apocalipse reacendeu o entusiasmo de todos. Guildas, desde combate até produção, prepararam com entusiasmo estandes especiais e produtos únicos, como estatuetas de princesas finamente esculpidas. Enquanto isso, a Aliança Lua Crescente estava igualmente animada, com planos para um desfile de moda e o retorno da famosa marca Crescent Burger. Em meio à agitação, um evento paralelo chamado Buffet de Sobremesas à Vontade atraiu considerável atenção, especialmente de Akatsuki e Minori, duas garotas que compartilhavam silenciosamente sentimentos pela mesma pessoa, Shiro, que ainda estava imerso em trabalho dentro da biblioteca, cercado por pilhas de documentos e planos estratégicos, aparentemente alheio à atmosfera festiva do lado de fora. Após receber uma boneca que se parecia com ela como presente de Akatsuki, Henrietta ficou preocupada com a saúde de Shiro e decidiu visitá-lo. Ela não apenas trouxe os documentos necessários, mas também o aconselhou a reservar um tempo para descansar e aproveitar o festival com os membros da guilda, já que Log Horizon, como parte da conferência da mesa redonda, também tinha a responsabilidade de contribuir para o sucesso do evento. Depois que Henrietta saiu, Akatsuki apareceu com uma expressão um pouco atrapalhada. Ela trouxe para ele bolinhos de feijão vermelho e, reunindo toda a sua coragem, o convidou para participar do buffet de sobremesas com ela, explicando que casais poderiam entrar gratuitamente. Ao mesmo tempo, Minori também chegou com um convite semelhante. Ela explicou que vencer o concurso de comer sobremesas concederia 2 ingressos para participar do banquete ao crepúsculo com a princesa Lenitia, e ela queria que todos vissem o verdadeiro e bondoso Shiro, e não o chamado vilão de óculos como afirmavam os rumores. Diante de uma situação constrangedora em que ambas as garotas o convidavam entusiasticamente, Shiro decidiu ir com as duas. Com a ajuda de Henrietta e Isuzu, tanto Akatsuki quanto Minori escolheram suas roupas mais bonitas. Um elegante kimono para Akatsuki e um vestido fofo para Minori em preparação para a saída especial. O buffet de sobremesas finalmente começou, mas não era nada do que Shiro havia imaginado. Ele não apenas teve que suportar a pressão dos olhares curiosos das pessoas, mas também o entusiasmo avassalador de Akatsuki e Minori, que continuavam a lhe oferecer bolos um após o outro, colocando-o em uma situação extremamente constrangedora. Após aquela batalha tensa, eles saíram do café e Minori discretamente se afastou primeiro para dar um espaço privado aos dois. Ao retornar ao seu escritório, Shiro não conseguia parar de pensar em seu papel como mestre da guilda e decidiu que precisava passar mais tempo com seus membros. Enquanto estava perdido em pensamentos, encontrou Akatsuki novamente. Eles tiveram uma breve conversa e, naquele momento, Akatsuki, talvez sem querer, agiu de forma um pouco afetuosa em relação a Shiro. Isso foi presenciado por Minori, que estava prestes a levar chá para ele. Assustada, ela rapidamente se virou em um acesso de ciúmes. Ela pensou impulsivamente que Shiro pertencia a ela, mas logo percebeu seu erro e saiu correndo em lágrimas. Toya encontrou sua irmã soluçando incontrolavelmente. Ele não ficou surpreso ao saber que ela gostava de Shiro. Era, na verdade, bastante óbvio. Ele confortou Minori, dizendo que gostar de alguém não era uma coisa ruim e que, embora doesse, ela não tinha feito nada de errado. Suas palavras gentis a acalmaram e Minori percebeu que ainda não havia perdido, que ainda havia muitas coisas que poderia fazer para seguir seus sentimentos. No segundo dia do Festival do Equinócio Celestial, Akihabara ficou ainda mais animada e festiva. Cada membro do Log Horizon tinha seus próprios planos. Naotsugu se ocupou com sua inspeção de segurança alimentar, que era claramente uma desculpa para comer. Izuzu e Hatch aproveitaram o festival juntos como um verdadeiro casal, e Toya ajudou no estande da Aliança Lua Crescente. Enquanto isso, Shiro ainda estava atolado em papelada, e apenas Minori tinha seus próprios planos. No entanto, os primeiros sinais de problemas também começaram a aparecer, à medida que as diferenças culturais e sociais entre os aventureiros e o povo da Terra começaram a surgir. Enquanto desfrutavam da comida de rua, Miyotsugu e Akatsuki tiveram que intervir em uma disputa entre um comerciante do povo da terra e um aventureiro,
Uma visivelmente cansada Henrietta estava apressada para se preparar para um desfile de moda, sem esquecer de designar Akatsuki para o papel de modelo, enquanto Lanícia, como embaixadora, estava gradualmente se adaptando às suas novas funções e se preparando para o banquete do crepúsculo. Enquanto isso, Minori estava diligentemente ajudando Karishin no escritório do Conselho da Guilda de Artes Artesanato, que estava sobrecarregado com uma enorme carga de trabalho. Lá, ela demonstrou uma notável melhora desde que se tornou aluna de Shiro. Com sua habilidade de escriba-aprendiz, ela organizou e processou de forma eficiente a montanha de documentos, provando que se tornar pupila de Shiro havia sido a escolha certa. Não era apenas uma maneira de ser mais útil para a guilda e Akihabara, mas também um passo à frente em seu próprio caminho, um caminho que ela havia escolhido para si mesma. No entanto, em meio à atmosfera festiva, os sinais de uma conspiração muito maior começaram a surgir silenciosamente. As barracas de comerciantes administradas pelo povo da terra, especialmente aquelas das regiões ocidentais, começaram a causar problemas. Eles deliberadamente iniciaram discussões e fizeram exigências irracionais para perturbar a ordem do festival, desde insistir em monopolizar produtos de edição limitada até bloquear intencionalmente caminhos e criar congestionamentos. Tudo parecia fazer parte de um plano orquestrado de forma deliberada. Mesmo que Shiro ainda estivesse em seu escritório, ele sentiu algo incomum através do fluxo constante de relatórios de segurança que estavam sendo enviados. Então, uma ligação de Minori esclareceu tudo. Enquanto processava documentos, ela havia descoberto algo. Um grande número de formulários de registro do festival enviados pelo povo da Terra continham inúmeros erros básicos, erros que nenhum comerciante comum jamais cometeria. Shiro imediatamente percebeu que isso não era uma coincidência, mas um ataque deliberado à jovem economia e à frágil ordem social de Akihabara. O inimigo estava usando pessoas inocentes como ferramentas para criar caos. Enquanto tentava juntar as pistas, outro relatório chegou. Um navio misterioso havia atracado, trazendo um nobre do oeste, Lord Nalves, que agora estava entrando em Akihabara. Com um pressentimento ominoso, Shiro entendeu que havia sido descuidado e que o inimigo agora detinha a iniciativa. Uma guerra sem armas, mas não menos perigosa, estava prestes a eclodir no coração de Akihabara. À medida que o Festival do Equinócio Celestial entrava em seu segundo dia, Akihabara estava completamente mergulhada em um mar de pessoas, criando uma cena incrivelmente animada. No entanto, junto com a empolgação, surgiram uma série de incidentes contínuos pela cidade, desde pequenas discussões e acidentes de trânsito até reclamações infundadas. Todos eles tinham uma coisa em comum: a participação de pessoas de outras regiões. Essas perturbações estavam gradualmente causando desordem e confusão dentro do festival. Embora Shiro não estivesse fisicamente presente, ele monitorava de perto cada desenvolvimento de seu escritório. Através de análises, ele descobriu uma verdade preocupante: cerca de 15% da população temporária era responsável por mais de 60% das perturbações, e uma grande parte deles vinha do oeste. Isso reforçou ainda mais sua hipótese de que se tratava de um ataque deliberado, visando minar a credibilidade da Conferência da Mesa Redonda e talvez até mesmo sabotar o tratado de cooperação entre Istal e Akihabara. Enquanto isso, a princesa Lanícia, ocupada com os preparativos para o banquete do crepúsculo, um importante evento diplomático, também recebeu notícias da chegada repentina do Lord Malvis, um poderoso nobre de Westaland. Ela percebeu uma ameaça potencial, mas decidiu recebê-lo com toda a cortesia, já que seu objetivo principal era fortalecer os laços com os aventureiros. Percebendo que a situação estava se tornando cada vez mais complexa, Shiro decidiu agir. No entanto, ele compreendeu que cancelar o festival ou confrontar abertamente o problema apenas pioraria as coisas. Era exatamente isso que o inimigo queria. Portanto, ele escolheu um caminho diferente, um contra-ataque silencioso mais eficaz. Ele não precisava de espadas ou armas. O que ele precisava era de informações e pessoas capazes de coletá-las e processá-las rapidamente. Minori foi designada como o centro de comunicação, encarregada de coletar e compilar todos os relatórios de incidentes. Não era de forma alguma uma missão fácil, mas ela aceitou com prazer. Esta era a chance dela de provar suas habilidades e mostrar que realmente merecia ser aluna de Shiro. A aluna? Ela via isso como seu próprio campo de batalha, onde lutaria com intelecto e dedicação para proteger o que seu mentor havia construído. No escritório do Conselho da Guilda de Artesanato, que havia sido convertido em um centro de comando temporário, Minori rapidamente demonstrou sua capacidade, aplicando as lições táticas de Shiro à gestão de informações. Ela tratou os funcionários do armazém que lidavam com inúmeras reclamações como a linha de frente. Karishin e os outros, resolvendo questões complexas, eram os curadores, e ela se via como a retaguarda firme, apoiando todos de trás. Mas, mesmo que Shiro tivesse um sistema eficaz de coleta de informações, ele ainda se sentia preso. As ações disruptivas do inimigo pareciam não seguir nenhum padrão, eram muito aleatórias, muito sem sentido.
Desde bloquear estradas, espalhar rumores absurdos e discutir por razões triviais até pegadinhas ridículas, como pegadinhas ridículas com pedir um número enorme de pizzas sem destinatário ou espalhar baratas de borracha por toda parte, tudo parecia uma bagunça sem propósito. Era essa aleatoriedade que deixava Shirou profundamente desconfortável. Mas então, um encontro casual com Soujirou trouxe uma faísca de inspiração. Soujirou contou a ele como uma vez lidou com uma confeitaria, mobilizando todas as suas fãs para comer lá até que a loja ficasse sem bolos. Um ato completamente não planejado, espontâneo, feito puramente por impulso. E Shirou percebeu que, para lidar com o caos, às vezes a melhor maneira era combater o caos com outro tipo de caos. Um caos controlado. Imediatamente, Shirou mobilizou uma força especial, mais de 20 esquadrões compostos inteiramente pelas fãs de Soujirou. Elas foram designadas para patrulhar a cidade, motivadas por uma razão muito simples, mas extremamente eficaz: a chance de estar perto de seu ídolo. Este exército de fãs, com seu entusiasmo e charme social, resolveu rapidamente e de forma eficiente pequenas disputas, desde brigas de amantes até conflitos menores. E mais importante, a mera presença deles fez com que os provocadores recuassem. A situação foi revertida, mas a batalha ainda não havia terminado. Shirou sabia que o verdadeiro mentor ainda não havia se revelado e que seu alvo final era a princesa Lanisha, que estava participando do banquete do crepúsculo. Sem hesitar, ele entregou temporariamente o comando a Nianta e correu para a residência Watermaple. Lá, ele confrontou Lord Malvis, que estava pressionando arrogantemente Lanisha sobre uma remessa misteriosa. Justo quando a tensão atingiu seu ápice, Shirou avançou com um sorriso enigmático. Ele havia vindo para buscar sua princesa. Em meio ao caos orquestrado do Festival da Escala, Shirou finalmente se deparou com o responsável por tudo isso, Lord Malvis de Westaland. Ele apareceu inesperadamente no banquete do crepúsculo, ao lado de Mishitaka e Krusty, membros-chave da Conferência da Mesa Redonda. Destruindo o plano de Malvis de intimidar a princesa Lanisha com uma mistura de sarcasmo e firmeza, Shirou fingiu colocar toda a culpa em Lanisha, alegando que seu esquecimento causou a confusão na preparação do armazenagem para a preciosa remessa de frutos do mar de Malvis, e que ele, como seu aliado, assumiria a responsabilidade em seu nome. Embora Lanisha estivesse inicialmente confusa, ela rapidamente compreendeu a intenção de Shirou e acompanhou o jogo. No entanto, o verdadeiro trunfo de Shirou estava em outro lugar. Ele havia forjado uma carta com a assinatura de Malvis endereçada à mesa redonda, servindo como prova irrefutável de que a preparação do armazém era dever da mesa redonda, não da princesa. Quando Malvis exigiu o armazenamento, Shirou sinalizou para Mishitaka dar o golpe final. Mishitaka anunciou que, embora o armazém da mesa redonda estivesse cheio, o armazém privado da Guilda do Oceano, com 10 vezes a capacidade necessária, estava pronto e disponível para mover a remessa imediatamente. Diante de uma armadilha tão perfeita e de um movimento irrefutável, Lord Malvis não teve escolha a não ser fingir uma doença e recuar em humilhação. Seu esquema havia sido completamente exposto e destruído. Shirou conseguiu resgatar Lanisha da situação constrangedora, mas ele não esqueceu seu objetivo original, que era usar o Banquete do Crepúsculo como uma forma de fortalecer a relação entre os aventureiros e o povo da Terra. Ele transformou o banquete em um evento público, convidando a princesa ao palco para interagir com todos, um ato que não apenas demonstrou respeito, mas também criou uma oportunidade valiosa para derrubar barreiras entre os dois lados. E para garantir que tudo ocorresse sem problemas, ele deliberadamente assumiu o papel de vilão, abrindo caminho para que Krusty se tornasse o herói aos olhos de Lanisha e do público. Essa foi uma estratégia de auto-sacrifício pelo bem maior, algo que Minori e Akatsuki nunca poderiam entender verdadeiramente. E isso plantou neles uma mistura complexa de emoções. Minori se sentiu de coração partido ao ver seu professor mal interpretado, enquanto Akatsuki estava cheio de arrependimento por não estar ao seu lado para compartilhar seu fardo. E então, em um momento de tranquilidade, ocorreu um encontro fatídico. Nuriha, a mestre da guilda Plant Widen e governante de toda a cidade ocidental de Minami, apareceu de repente diante de Shirou. Ela veio com uma oferta tentadora, convidando Shirou a se juntar à sua guilda e governar o mundo juntos. Mas também era uma ameaça. Ela revelou que sabia tudo sobre ele, desde sua criação de novas magias até seus segredos mais profundos. Ela até afirmou ter descoberto um método para retornar ao mundo real, uma brecha capaz de fazer alguém desaparecer. Ela deu a Shirou uma escolha: ou ir com ela e buscar um caminho de volta para casa, ou ficar e continuar sua luta sem sentido. Embora abalado, Shirou recusou. Ele afirmou que tinha um motivo para ficar: seus amigos, seus camaradas com quem havia construído aquele mundo juntos. Ele não poderia usá-los como desculpa para fugir. A rejeição de Shirou não irritou Nuriha. Em vez disso, ela sorriu e declarou que um dia ele pertenceria a ela. Então ela desapareceu, deixando Shirou com uma vaga inquietação sobre o futuro. Quando o festival terminou, todos em Log Horizon se reuniram, aproveitando seus últimos momentos de paz.
E enquanto Shiro olhava para seus amigos, encontrou sua resposta. O próximo objetivo de Log Horizon não era mais apenas reconstruir uma cidade ou encontrar um caminho de volta para casa. Era algo muito maior. Eles iriam mudar o mundo. E com essa determinação, a primeira temporada de Log Horizon chegou ao fim, abrindo a porta para um novo e promissor capítulo. Adeus!